Fala, galera! Mais um Pode Fé começando hoje de um jeito diferente, né? Você tá vendo aqui pessoas diferentes, né? Homens de fé, glória a Deus. E o nosso bate-papo hoje é especial para mim, porque eu tenho aqui na mesa, sentado comigo, meus dois grandes amigos. O Lucas, que hoje é co-host aqui comigo. Seja Amém. bem-vindo, mano, em nome de Obrigado. Jesus. É um prazer estar aqui pela primeira vez aí no Pode Fé. E vamos lá, vamos ver o que Deus tem pra gente nessa mesa aqui. Glória a Em Deus. nome de Jesus. E também o Gustavo Neves, o meu hairstylist, barber. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome Eu de que Jesus. agradeço. Obrigado pela oportunidade. Glória a Não, Deus. obrigado, Jesus, por isso. E que, em nome de Jesus, isso edifique Amém, a malta cara. que tá escutando. Glória a Deus, gente. Eu quero agradecer você que está aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve lá. E todo influencer, né? Todo youtuber, ele pede para você se inscrever no canal, para você comentar, para você curtir. Mas eu creio que isso é propósito. O Podfé, ele é propósito. O Podfé não é um podcast de um influencer, de um youtuber. Eu sou o pastor Niltinho, você já me conhece. E o Podfé é um canal evangelístico onde a palavra do Senhor Amém. pode chegar nas casas onde talvez não chegaria de outra É maneira. verdade. Então, quando você se inscreve, curte, compartilha, você está fazendo parte, gerando engajamento para que, de fato, essa palavra alcance uma amplitude maior geograficamente. Você é um missionário fazendo isso. Eu quero que você tenha essa consciência. Então, abençoa não só a vida do Podfé, o programa do Podfé, mas você vai abençoar pessoas que vão receber essa palavra aqui. Amém? O Podfé acontece por conta dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, a De Fábrica, que é o estúdio, o nosso estúdio querido aqui, onde a gente grava todos os conteúdos. A De Fábrica tem todas as soluções em audiovisual para você, podcasts, quer gravar um curso para colocar na plataforma do Hotmart, a De Fábrica produz para você. Você tem um vídeo institucional, a De Fábrica faz. Você quer gravar Reels, conteúdo, para gerar autoridade para você, para sua marca, a De Fábrica grava. Então entre em contato com a gente, tira o seu projeto do papel do mesmo jeito que eu tirei o Podfé, fala com o Lucas, que está aqui do meu lado, ó, fala comigo e a gente vai conseguir aí fazer com que o seu projeto cresça e se torne real. De Fábrica, soluções em audiovisual. Também a União Estofagem, nosso irmão Rodrigo, a HR Car Detail, do irmão Eliabe, o Talho Brazuquinha, do nosso mano Bruno. O Talho Brazuquinha é uma bênção. O I Love Coxinha, do nosso irmão Eudes e da Flávia, que tanto nos abençoa. O I Love Coxinha também é patrocinador oficial do Podfé e nos proporciona momentos de lazer e de alegria. É boa a coxinha, não é, Lucas? Maravilhosa. Inclusive, um grande abraço ao Wildes, a Flávia. Ó, tava um espetáculo que eu comi no aniversário do Samuel. Imparável. Glória a Deus, cara. I Love Coxinha, os salgados brasileiros aí, na entrega na sua casa. É um delivery de salgados e agora com loja própria lá na linha de Sintra. Ficha demais, top demais. Também temos a Chocolatecia da nossa irmã Magna, que sempre nos abençoa aqui no Podfé. É uma fábrica de chocolate ali em Setúbal, com bolo, com bombom de morango, de uva. Uma delícia, cara. Uma delícia mesmo. De uva Top, top mesmo. E você não pode perder. E também o Rico Ovos, né? Entrega ovos na sua casa. 60 ovos, 5 dúzias por R$14,50. Rico Ovos, encomenda logo o seu ovo, entregue na sua casa. Esses são os que abençoam o Podfé para que ele possa sempre acontecer nessa qualidade, desse jeitinho especial, para que a palavra de Deus chegue na sua casa. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Gustavo, meu brother, cara. Tamo aí. Tamo aí, né, mano? Que honra, cara, Privilégio ter você meu. aqui. Que maravilhoso. Vocês são tops. Porque eu vejo Jesus na tua vida, cara. Amém. Eu já te disse isso em outras oportunidades e eu não podia não gravar um Podfé com você, porque o Podfé tem tudo a ver com você, cara. Imagina, glória de Deus. Obrigado mais uma vez. Que é isso. Eu acho que o testemunho vale mais que qualquer coisa, né? É isso mesmo. É uma coisa que eu temo muito, é envergonhar o nome de Cristo, né? E é algo que a gente luta aí pra Amém.
Mas antes da gente Uhum. começar aqui o Claro, nosso claro. bate-papo, fala um pouquinho quem é o Gustavo, só para o pessoal conhecer De esse cima. homem de Deus. Quem vê assim pensa talvez que não, mas na medida do possível a gente corre aí com Cristo sempre. Mas eu vim de São Paulo pra cá, vai fazer 2 anos agora, né? Tô entendendo os propósitos de Deus de cada dia que passa, sabe? Dentro daquilo que eu acredito. Eu acho que só de estar aqui numa mesa dessa falando sobre é algo que já me mantém ali, que diz que eu tô no caminho certo, né? E é isso. Atualmente trampo ali na. Desculpa o linguajar, eu vou falar um pouco de gíria. Não, Não, tá vai, bora, tranquilo. mano. É É. assim Esse é mesmo. o Pode Fé, cara. Vou falar, se vocês não entenderem, depois manda lá. A gente põe um Google Translates ali na É, um legenda ali, tá translate tudo de gíria. certo. Mas atualmente a minha primeira profissão é eu tô como barbeiro, né? Mas estou aí estudando, acho que vocês já sabem também do lance da tatuagem. Tudo pra glória de Deus, assim como 1 Coríntios, ele, acho que é no capítulo 10, no 33, fala que quer comamos, quer bebemos, quer fazemos qualquer coisa que seja Pra pra glória glória. de Deus. E é assim que eu acredito. E é isso. Estamos aí, vivendo o propósito, entendendo a nação, várias situações interessantes, um expandir da mente, assim, Glória a Deus, cara. né? Ó, você tá vendo aqui? Topete. Bonitinho, né? Na régua. E o risquinho, o Gustavão. risquinho, o risquinho, Ó, o ó. risquinho. A Lizzy gosta, ó. A Lizzy gosta do risquinho. Ele é uma figura, cara. O Gustavo é o meu personal hairstylist. Ou barbeiro, né? Pra você Acho que que barbeiro é mais fixe. mais fixe, né, cara? É o É que cara tá que na cuida moda, do né? A meu malta falar visual, essas da minha aparência. complicar todas Meu essas coisas. irmão em Cristo, o cara que fala de Jesus lá na barbearia Cruz do nosso amigo Rogério, do Tiago Amieiro, do Tiago Loureiro, que vão assistir esse programa. Um abraço para Vão porque vocês, meus eles vão irmãos. querer. Olha, É. vocês moram no meu coração e nem pagam renda aí. Ô, glória! Amém. Deus é bom, né, Rogério? Deus é bom e Deus abençoe, Rogério. Amém, cara. Lucas, fala um pouquinho aí. Te apresenta pra galera quem é o Lucas. Cara, O eu pessoal do sou. Pode Fé não conhece o Lucas, Como né? assim, meu? O Lucas, ele é meu irmão, cara, na fé, é membro lá da nossa igreja, da Missão Lusitana, ele é sócio aqui nos estúdios da De Fábrica, um homem que tem o coração voltado na obra, que eu amo muito e que está comigo aqui, tanto no projeto do Pode Fé, que nos abençoa, e o Pode Fé começou com com a bênção dele em disponibilizar os equipamentos de gravação para a gente poder tirar do papel aquilo que era um sonho, um projeto, e trazer para a realidade isso que tem abençoado a vida de tanta gente, cara. Glória a É Deus. verdade. Então, Lucas, que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. A nossa, eu nessa caminhada aí, eu tenho aprendido e eu aprendi, né, que o Lucas nada mais é do que aquilo que Cristo me projetou para ser. Que as minhas vontades já não importam mais. Aquilo que eu Claro. quero, o meu querer, ele já se torna nulo. Já morreu na cruz. Já. Ó, isso é um sinal. Isso é o Pode Isso é Fé, sinal, galera. Isso é o isso é pode sinal. fé. E eu entendi isso, cara. E depois que eu entendi isso, caminhando com o Niltinho, a minha vida mudou. Glória a Deus. Mudou. E, Glória cara, a Deus. acho que eu já até falei isso com você naquela primeira vez que você veio aqui, Uhum. a gente tava trocando essa ideia. Porque o Gustavo, o Nilton me conhece. Eu sou muito assim, quando eu conheço a pessoa, eu não sou muito de me abrir, eu tenho esse dificuldade com a fala. Mas o Gustavo, do dia que ele pisou aqui no estúdio a primeira vez, eu olhei pra ele e falei assim, mano, esse cara tem uma coisa diferente. Verdade. E foi a mesma coisa que eu vi no Newton No quando eu vi ele a Newton, primeira sim. vez, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a aparência, mano, eu acho que ela não quer dizer nada. Porque quando a gente entende que realmente não é sobre a gente, é sobre Cristo, É isso. cara, quando eu te vi, mano, aquele sentimento de Cristo, mano, O Espírito mano, eu testifica, não né? consigo nem expressar, porque assim, eu nunca tinha sentido na minha vida, a não ser quando eu vi o Newton pregando. Ah, que Porque eu fixe, rodei meu. muito tempo algumas igrejas, tá ligado? E, tipo assim, procurando algo que eu queria encontrar no homem. Mas aí, quando eu realmente encontrei aquilo que era realmente em Cristo, e pra mim, estar sentado nessa mesa aqui com vocês dois, que eu tive a mesma sensação quando vi vocês Glória a dois, Deus, cara, né? pra mim é um privilégio. Que isso. Entende?
é um prazer imenso. E eu tenho aprendido muito com o Nilton, tenho aprendido muito contigo quando você vem aqui, a gente troca aquelas nossas Eu ideias. troco umas ideias aí. E, cara, gratidão mesmo por tudo Imagina. que Deus tem proporcionado. Amém, galera. Glória a Para Deus. você, então, esse é o Lucas, né? O Lucas é um dos caras mais parecidos com Jesus que eu conheço, cara. Glória a Deus, né? Porque nele não tem beleza Claro. nenhuma. Sabia nem que vinha formosura. alguma coisa aí. Eu sabia que vinha alguma Então, coisa. ele é aí. muito parecido Tava com Jesus, demorando, cara. mano. Tava demorando. E glória a Deus por isso, mas o coração dele é benção, cara. É O isso. coração dele é ensinável. E Glória a Deus, Deus isso por é isso. muito importante, né? Salmo 51, Davi vai falar, né? Que esse sacrifício perfeito é esse coração quebrantado diante Exato. do Senhor, né? Esse coração que ele pode moldar ali. Isso, Deus isso é é bem bom, interessante. Gustavo, há quanto tempo que você é cristão, assim, no sentido genuíno da palavra cristão? Porque às vezes Genuíno. a gente começa É a legal frequentar, isso. começamos a entender o É cristianismo, mas ainda não temos aquele aquela encontro com Deus, revelação, aquela revelação, né? aquela experimentar Quando que mesmo. foi que você se viu assim, disse, cara, eu não consigo mais viver sem Jesus? Acho que a maioria das pessoas é quando tá talvez ali no fundo do poço, num momento. Geralmente é no pior momento. Né? E eu me batizei em 2012, né? Mas depois disso era ali uma primeira fase, né? Eu era um adolescente, era tudo muito, muito na emoção, né? Vivi aí esses. Eu não sei se foi um ano até me batizar, até entender e me batizar, mas depois que eu me batizei, permaneci, era uma vida bem meia-boca com Deus, eu já tocava, já servia, né? Participava do coral, eu era daquelas igrejas bem tradicionaizinhas, assim, sabe? Tipo uma Deus e Amor, o sistema doutrinário e tudo mais. Era uma igreja neopentecostal, Muito fechado. uma igreja bem ali na questão doutrinária bem quadrada, assim, né? Não pode desodorante, não pode tatuagem. Não pode. Esse barba comprida. Pra subir no púlpito é só de gravata. Esse gorrinho Exato. aí é sem vergonha, não isso pode, aqui cara. não pode. É verdade, tá em Tô pecado. ligado, cara. Então, tem uma geração, talvez, tem uma geração que... Mas foi nesse ambiente que eu tive a primeira experiência, assim, o primeiro contato com o nome de Cristo, né? Primeira experiência com hinos da harpa, primeira experiências com playback, saudações, irmãs que cantam fora do tom e a gente tem que acompanhar. Isso é bom demais, cara. caixinha. E quando entrava o playback errado, eu adorava. Nossa. Não, era o 12, não, 13. E a irmãzinha do playback era fantástico, Caixinha meu. Watson a milhão, né? Nossa. Exato, meu. E sempre aquele áudio estourado de microfone. Bem mesmo assim. Eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, mas é pra Jesus, Pra né? Jesus. Então, se Calma é pra que não é bem Jesus, assim. a gente vai oferecer qualquer coisa, mesmo que a gente não Pois, saiba porque é pra Jesus, né? Tem Uma que cultura ter- até errada, de certa forma, né? Total, mas eu agradeço a Deus pelo privilégio disso e naquela fase também eu era bem próximo do pastor, era uma igreja de família, inclusive eu cheguei até lá por causa do filho dele, né, que estrategicamente me trouxe através da música. Então, enfim, foi vivendo nesse ambiente que eu conheci o nome de Cristo, as mensagens, João 3,16, essas coisas foram tudo nessa fase. Aí depois que eu me batizei, eu permaneci um tempo até entrar num relacionamento que aí eu me afastei. Me afastei, aí já foi uma parte mais turbulenta e tal. Aí eu fiquei 5 anos, acho. Foi 5 anos afastado. Nesse tempo que você veio pra cá? Ou você já veio pra cá? Não, Quente de não, eu novo. já vim a milhão, A vim milhão. debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus. O que aconteceu foi que esses processos dentro o que eu entendo hoje é que a partir do momento que a gente declara e faz esse compromisso diante de Deus e dos homens, se batiza, a partir daquele momento, cara, até então, dentro de tudo, da soberania de Deus, sua vida é dele. Então eu entendo hoje, olhando para trás, o tempo de Deus, em várias questões, entendeu? Que hoje eu consigo até usar para a glória dele, no contexto de igreja, Sim, né? De maturidade de fé, algumas coisas que eu vejo que Deus parece que me cegava para que não me afetasse, né? Como um recém-convertido, talvez, Entendi. entende? Então, tudo dentro da soberania dele, tudo aquilo foi válido.
tudo. E hoje, dentro dessa tua experiência, vivência que você já tem em Cristo, como é que você enxerga a igreja hoje? Mudou muita coisa, né, cara? Primeiro que antigamente a religiosidade era muito grande, Nossa. mas talvez por falta de conhecimento de algo que é essencial, que são os princípios, né? A palavra de Deus, Jesus vai revelar lá em Mateus 15 que os fariseus, os saduceus e tudo mais, a malta, eles se preocupavam muito com esse contexto de tradição, mas até então usando disso para infringir os mandamentos, entendeu? Exato. Então, tipo assim, pode ou não pode? Até que ponto, né? Fica esse misticismo. Mas o que eu vejo nessa transição de geração é que mesmo um lugar que, para ter ordem, assim, quando tem muita desordem, se põe muitas regras, né? Até porque no Velho Testamento, Moisés fez isso para que o povo, né? Não fez isso, não. Recebeu a lei até por conta disso, né? Para pôr ordem ali. Mas no Novo Testamento, o lance muda porque a gente tem o Espírito Santo e a régua parece que fica mais leve, mas não. Se antes a gente pecava só em cometer o ato, Na agora atitude, agora no só de pensamento pensar já- você já peca. Mas aí, ficou pior? Não. Agora a gente tem o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Exato. Que Eu fiz um estudo de Gálatas há pouco é tempo, muito bom. passei todo Gálatas para a igreja ali, justamente nesse sentido da liberdade em Cristo que Paulo fala aos irmãos de Gálatas, né? Poxa, vocês receberam ou não Jesus? Então, por que vocês querem voltar para a circuncisão? Exatamente. Será que a lei ela permanece? Exato, ele Né? vai explicar tudo Exato. isso. E aí eu vejo o entendimento de que a lei ela é a guardiã da graça, né, cara? Então, Aham, a promessa que foi feita em Abraão, ela se cumpre em Jesus. com certeza. Todo o Antigo Testamento, ele Exato. aponta para E Cristo. é maravilhoso você entender quando Jesus, que a partir de Gálatas você entende o que Jesus disse para Nicodemos. Sim, em João 3. Olha, para você ser salvo, você precisa voltar para a barriga da sua mãe. Faz sentido. E aí, o que ele está querendo dizer com aquilo? Não é a lei, cara, é a graça. A barriga da mãe está lá em Abraão, quando Deus faz a promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. E é interessante você ver dessa perspectiva, porque hoje muitas igrejas ainda voltam na questão doutrinária, no sentido tradição, e Mas, esquecem o que é o sim. evangelho que Jesus deu. E aí tem o outro lado, que vai para a hipergraça. Então agora eu posso Exato. qualquer Por isso que eu coisa e queria já... falar a respeito do entendimento dos princípios. Porque é uma geração hoje que talvez tudo pode, mas dentro do universo gospel, né? Agora fechando ali o cerco aqui para nossa realidade, dentro do universo gospel hoje a malta, além de idolatrar vários nomes, né? Não ter essa revelação da palavra, entendendo todos os princípios que o Velho Testamento aponta para o Novo, foi se tirando estacas que hoje os religiosos da outra geração colocaram. Porque antigamente, tipo assim, os caras expulsavam o demônio, cara. Os caras eram religiosos, ok. Certo ou não, errados. Os caras tinham... A linha é muito tênue entre religiosidade e apostasia, entre aspas, ou tudo pode, né? E aí... O Lucas tá bem louco Ok. ali, Essa galera. cadeira aqui tá Essa brutal, cadeira, cara. ela tá... Eu tô- Fecha aqui, ó. Eu já fechei. Puxa para cima aqui, agora empurra lá para trás. Não, para lá. Isso. Já fiz Agora isso. ela tá travada. Daqui a pouco ela puf, de novo. A gente vai achar que é... A gente vai rir o tempo todo, vai ser maravilhoso. Mas mas tá entendendo? Por conta Claro, dessa religiosidade que é sim errada quando não se tem um entendimento do princípio, porque aí o cara ele faz por fazer, não faz entendendo o princípio. Ele se torna um escravo, na Exato, verdade, né, cara? Exato. Esse tempo atrás eu tava conversando com uma pessoa que chegou. E é uma frase que eu até. Às vezes eu até uso muito isso, falo pro Newton. Aham. E eu tava conversando com a pessoa chegou e me colocou alguns questionamentos relacionados à minha fé. Aham. Tá ligado? Tipo assim, você sabe como que é, o pessoal vem tentando te atingir. Aí eu peguei e falei pra pessoa assim, eu falei, sabe qual que é o grande problema do mundo hoje? O grande problema do mundo hoje é que as pessoas elas estão confundindo duas coisas. Religião com religiosidade. Uhum. A religiosidade é o câncer, mano. A religiosidade mata qualquer um. Eu penso comigo que a religiosidade, aqui tá a liberdade e a libertinagem, certo? Que tem uma diferença da liberdade e libertinagem. Uhum. A religião é a linha tênue entre as duas, que separa, que divide. Porque se nós somos livres em Cristo, a Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente também tem que respeitar os princípios.
de Sim. Cristo. E agora entra esse negócio da hiper, que você falou agora, A hipergraça. que tudo posso, a hipergraça. Então, assim, as pessoas hoje, eu vim de uma época que, tipo assim, eu sou da Assembleia, nasci na Eu Assembleia de nasci Deus, na na Assembleia fé, de Deus. e lá, tipo assim, tinha a doutrina, Aham. só que, tipo assim, o que que acontece? Não era tanto igual hoje. Porque antigamente, o que que acontecia? Não tinha esse negócio de hiperliberdade. Hoje em dia, ou você não pode tudo, ou você pode tudo. Não Uhum. tem mais aquela questão do discernimento do que realmente é para se É, seguir. por isso que é importante Entende? entender os E aí, princípios de quando Cristo. você se posiciona como um cristão, porque quando você entende o que é ser cristão mesmo, cara, a religiosidade ela se torna banal. Porque você entende que é viver em mas você tem Cristo. que entender uma coisa. O Gustavo falou bem em questão de princípio, mas há uma coisa que a gente tem que levar em conta. Há pessoas que não sabem ter liberdade, Sim, percebe? Há quem não saiba ter liberdade. E a gente tem que ter esse entendimento. Porque apesar de que Cristo nos libertou para a liberdade, Uhum, tem gente que, se não tiver preso a alguma coisa, ela não consegue se exatamente. sentir livre. Percebe? Exatamente. Então, nesse sentido, eu vejo também a multiforme graça de Deus. Tem irmãos que, se não tiver ali aquele lance da Deus é amor, e glória a Deus por essa igreja e por tantas outras, o cara vai se perder nos mínimos detalhes. Imagina um cara Sim, que é vaidoso sim. ao extremo. Então, Deus pega e coloca ele numa igreja onde que vai colocar que nem o desodorante ele Uhum. pode usar. Sim. Ele não pode fazer a barba, mas também não pode deixar crescer desse jeito, assim, ó. Tem que ser algo... Sim, mas é sobre isso. Claro, mas tem gente que, se não for assim, não permanece. É, Percebe? o Infelizmente. lance que eu falei das Entendeu? regras, justamente num lugar onde não tem princípio, se impõem muitas regras Exato. pra galera não sair do E aí, esquadro. e Paulo vai falar disso de um jeito muito legal, que ele vai dizer assim, olha, se você come carne, tá tudo bem, Exato, coma é a isso que sua eu ia, carne, é isso que eu mas ia não ver agora. incomoda o cara que não come. E É se isso que eu ia você não falar. come, tá tudo bem, Exatamente. só não enche o saco do cara que Sim, come a eu carne. entendi, mas o que eu quis dizer, tipo assim, a pessoa vê, é igual, vamos supor, tá aqui o Gustavo. O Gustavo chega aqui, uma pessoa que não tem aquele senso, vai falar, não, esse cara é cristão de onde, esse cara? Esse cara é todo tatuado, Mas esse isso cara é aí todo tem, barbudo. isso aí tem Sim. de tudo que é lado. Tem, Entende? sempre vai ter. E aí, tipo assim, quando eu vi, igual eu tô falando pra você, a partir do momento que eu vi ele, mano, não tem como você falar que o cara não tem Cristo na vida dele. Eu vivi uma experiência, Muito Gustavo, interessante. um jovem na igreja, Achei o ele, texto. ele entra, então guarda aí que você já vai ler pra Já. gente. O jovem, ele chega na igreja, ele vai participar da célula, e o líder de célula dele, meu amigo, vem e diz assim, Nutinho, tá ali o menino é 10, cara. O menino tá dando testemunho, ele tá no Tá culto, gerando ele... fruto já. Nossa, o cara é fera, você vê que ele tem domínio da palavra, então ele estuda a palavra, Ele lê a ele não Bíblia. falta culto de oração, e ele veio pedir para mim que ele quer servir em algum ministério na igreja. Eu lembrei que você é o líder do louvor e tá faltando gente na mesa de som, e eu disse, cara, manda ele falar comigo, porque vamos botar ele, servir ele na mesa, se ele topar, eu Uhum. ensino ele a sonoplastia, um basicão Um ali, e ele vai, e esse rapaz, esse menino, que nossa, cara, é um irmão, um amigão mesmo, assim. Não vou falar o nome dele aqui para não expor ninguém, mas ele vai para a mesa e já no primeiro ensaio, uma das irmãs do louvor vem para mim e diz assim, quem é aquele menino que está lá na mesa? Porque que testemunho ele dá? Porque quem é ele? Ele chegou ontem na igreja. Porque o que esse cara está fazendo ali? Porque como é que e como é que não é? E eu disse, calma, cara, né? Calma. E o Espírito Santo me deu sabedoria ali para lidar com aquela situação, que talvez em outro momento eu ia simplesmente dizer assim, olha, eu sou o líder do louvor e ele está lá porque eu quis e acabou. Uhum. Enquanto eu for o líder, está tudo certo. Só que também estaria completamente errado eu daí. Mas o Espírito Santo ministrou na hora a palavra. E eu devolvi todas as perguntas com outra pergunta. Então eu disse assim, tá, mas que vida com Deus eu tenho? Ah, mas você é o pastor. Eu digo, não, tudo bem, mas eu não perguntei título. Uhum. Eu perguntei que vida com Deus eu tenho. Ah, eu não sei. Eu digo, Então. ninguém sabe. A minha vida com Deus é feita no secreto. Claro. Porque no público tem um monte de gente erguendo a mão e dando glória a É o Deus. que mais acontece. E Jesus, ele faz esse trocadilho. Até eu falei ontem isso no culto, né? Enquanto o provérbio vai falar assim, a tua boca fala
do que o teu coração Achei. está cheio. Uhum. Mas Jesus olha para o fariseu e diz assim: a tua boca fala, mas o teu coração está dizendo o contrário. Uhum. Você diz que me ama, mas não tem amor no teu coração. Teu Sim. coração não está cheio de amor. Sim. Você diz que me adora, mas o teu coração não está cheio de adoração. Esse é um dos textos que eu ia falar. Né? Você me adora com a boca, os lábios, mas o teu coração está longe de Isso, é mim. Mateus 15. Exato. Ele cita Isaías. Então, Isso aí é uma cita passagem- Isaías. Isaías. Então, e ele faz esse trocadilho com o que o Em profeta vão me fala. adoram, é. E aí eu disse isso para essa irmã, eu disse, olha, você tá falando algo e você tá irada e na verdade você tá mostrando fruto que você não tem. Não tem nem Entendeu? base pra... Então, se trocar ideia. hoje, né, só nessa conversa, se alguém não deveria estar no Ministério de Louvor, esse alguém é você, Pois. né? Então, assim, e mesmo que fosse algo mais assim, ele tá lá na mesa de som, ele não tá ministrando sobre a vida de ninguém, ele tá ali servindo, Tá servindo, ok. abençoando na sonoplastia, com o coração disponível, ele tem a recomendação do líder de célula. Você não sabe, meu irmão, minha irmã, mas ele é filho de um pastor. Ele é uma benção, ele tem o aval do líder, a recomendação do Sim. líder dele, ele tem domínio da palavra, ele ora. Quer dizer, ele está muito de mais duas preparado de duas para uma. estar Ou aqui. essa mulher, eu já, de duas uma, mas ou a pessoa não tá vivendo igreja, não tá vivendo o corpo de Cristo para entender, porque também, quando a gente vive o contexto de corpo, né, que é o que eu queria dizer a respeito do que é a igreja, né, que é Atos 2, do 42 ao 47, aquilo é a igreja, muito provavelmente ela saberia. Mas é Ela aquele saberia entendimento. do corre de que, tipo, ela não tá caminhando com ele. Não. É aquele entendimento do fariseu, percebe? Deus, ele é assim, formatado, e o fariseu não aceitou Jesus, não é porque era mau, Uhum. porque o fariseu colocou Jesus dentro de uma caixinha, cara. E o fariseu disse assim, não, o Cristo, o ungido, o Messias, ele vai vir sentado num cavalo Sim. branco, poderoso, ele vai vir com riqueza, poder e autoridade, ele vai fazer com que o reino ficasse aqui, ou seja, um rei que vai Sim, os vir, caras... um cara poderoso, um cara que vai vir, vai derrubar Roma. Uhum. Essa era a visão do fariseu. rei, E essa que eles visão, tinham. que é satânica, ela está impetrada na igreja, Sim. em grande parte da igreja Tá, hoje. hoje o E aí universo gospel é louco. entra essa questão da aparência. Total. Não tem aparência, não tem beleza nenhuma nele, nem aparência. Entendeu? Então, isso tudo faz com que a pessoa não entenda a visão de Não, reino, exato. mas tem uma visão de império. E aí Jesus faz isso. Deus tem ministrado muito ao meu Você falou coração comigo, sobre trocou visão uma de reino e visão de de império. E é interessante porque a palavra ela vai declarar a diferença e ela trata sempre Deus e as coisas de Deus como o reino de Deus. Mas quando ela fala de Satanás, ela diz o império das trevas. Então, o reino e o império têm diferença, né? Com certeza tem. Mas tudo está no princípio, Gustavo. Por isso que eu queria abordar isso. Essa situação revela várias coisas e é comum, né, no ambiente de igreja, assim. E é isso que acabei indiretamente sendo forjado ao longo... Lembra que eu falei da minha caminhada? Por estar próximo dali, sempre tive muito próximo do pastor, era uma igreja de família, então muitas coisas ali eu fui amadurecendo, entendendo, e nunca consegui levar essas coisas pro coração, porque foi nessa fase mesmo, em retiros, por exemplo, que se eu fosse talvez, não sei, na altura de um adolescente, teria meio que pirado, mas sim, eu sabia que era algo direto para mim. Eu lembro de uma ministração, num retiro, e eu lembro até hoje o nome do pastor, para você ver como isso me marcou, que é Oséias, nome de profeta ainda. O Gajo, ele ministrou, mano, era um retiro de jovens, né, de carnaval, e ele ministrou, mano, exatamente assim, o que eu tava, era eu ali, né, na altura eu não tinha tatuagem, era menor de idade, mas eu tinha uns piercings, tal, cabelo um pouco diferente, e cara, acho que se eu, mesmo com a minha imaturidade na fé, mesmo aquilo sendo ali uma afronta, de certa forma, religiosa, né, eu não tinha o conhecimento, o que hoje eu tenho da palavra, né, pra poder discutir isso, Deus guardou meu coração, cara. E Glória a tipo, eu vivi esses ambientes, cara.
de ficar constrangido. Falei, mano, esse cara tá falando pra mim. É o único cara estranho que tá aqui no meio. E é engraçado porque como eu era o melhor amigo do filho do pastor, né? Não desse, mas no caso nesse dia foi um convidado, né? A ministrar no retiro. Cara, era muito engraçado. Parecia que aquilo mexia na hora, mas acabava aquilo. Eu acho que o Espírito Santo apagava, assim, da minha Nem memória. deixava você E vamos curtir o retiro. criar ali uma raiz de amargura ou algo Exato. assim, Então eu né? vejo, mano, porque se eu for olhar hoje, por conta desse ambiente religioso, muita gente também tem muita mágoa, né? Muita ferida. E muito Né? rótulo, né, mano? As pessoas rotulam muito. Recentemente, há uns 2 anos atrás, eu trabalhava num determinado local. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, que eu também não vou citar nomes aqui, o Nilton conhece. E eu e esse rapaz, a gente tinha por hábito, às vezes no restaurante, a gente fazia umas brincadeiras. Sabe aquelas coisas assim, pra distrair. Tipo, e a minha postura, como na época ainda eu não conhecia o Newton, eu era um convencido. É um convencido. Entende? Okay. Eu passei um bom tempo da minha vida sendo um convencido. E aí, não convertido. Não convertido. Convencido. Eu era cristão. Eu era cristão. Você eu era o dono crente. da verdade. Eu era o cara que eu sabia demais, sabia muito. E eu era convencido, entendeu? E aí eu tinha umas atitudes completamente imaturas. E a gente era muito amigo, eu e esse cara. E o tempo passou, eu acabei saindo desse local, ele foi pro Brasil e voltou. Quando ele voltou, eu já tava caminhando com o Newton. Jesus já tinha me chamado, Deus já tinha me pegado, me incomodado, lá no meu íntimo. E aí foi onde eu fui pra congregar junto com o Newton. E aí o que aconteceu? Esteticamente falando, eu comecei a deixar minha barba crescer, eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Então, tipo assim, quando eu tava trabalhando naquele local, eu tinha que andar alinhadinho. Eu passei por isso. Pra gente fazer uma analogia bem clara. Depois que eu saí desse local, eu comecei a deixar do jeito que eu queria. Então, o mundo lá fora tinha tudo pra me ver como que, esse cara não é cristão. Mas quando eu tava lá trabalhando naquele local e fazia todas as cagadas que eu fazia, as pessoas que me olhavam podiam me jogar cristão. Mas aí o que acontece? Por isso que eu falo da importância de quando você realmente começa a caminhar com a vida em Cristo. Sim. Porque a tua aparência externa, mano, ela não vai dizer nada. Não diz nada. E esse isso cara é bem claro na foi Bíblia. embora, ficou 1 ano. Quando ele voltou, a gente um dia se reencontrou. Passado uns dias, ele chegou e me falou, mano, eu vejo algo diferente em ti. Exato. Tipo assim, eu tava completamente diferente, aparentemente. Mesmo assim... Mas Jesus entrou e transformou de dentro pra fora. E ele tem feito isso na minha vida até hoje. Entende? Exato. E aí, a partir disso tudo, cara, ele e a família dele hoje congregam na igreja com a gente. Olha que bênção, meu. Gerou um testemunho, Deus. né? Pra glória de Deus. Então, tipo assim, não tá relacionado com o seu externo, com aquilo que você é. Sim. Porque Jesus, mano, ele não tá preocupado com isso. Não. Jesus, quando ele vem na terra, ele vai pra quebrar todos os protocolos. Claro, a gente vê ali em 2 Reis, quando Samuel vai ungir o rei. Quebrar, ele vem cumprir os protocolos. Só que ele vem cumprir do jeito correto. Isso, não é igual a gente fala do achava. negócio do encostou num caixão lá, não podia encostar. Entende? Então, tipo assim, ele veio quebrar todos os paradigmas. Ô, Gustavo, você ia ler um texto ali pra gente. E eu vou ler aqui agora, falando disso do coração. Aqui, quando o Senhor fala, né, para Samuel, para ungir o rei, ele fala, não olhe para sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Isso falando do irmão de Davi. 1 Samuel 16. Porque... Ai, meu post-it tá em cima aqui. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Isso é a chapada aqui. Maravilhoso, que Samuel toma, né, da parte de Bruno, Cristo. A sua mãe, ó, a Lise, gente. A Lise mandando mensagem aqui, cara. O Bruno vai pegar aqui, vai ler. Manda um comentário aí pra Lise. Ô, Lise, não manda mensagem, não. Agora não. Mas para você ver, agora que o Salmo 51 fala, que eu quero ler também, que é o próprio Davi, depois de ter caído em adultério, que ele não caiu, ele se jogou. Foi bem isso. Tá ligado? Cai por acidente, né? Tu cai por... Ele foi de biquinho, O cara se jogou no rolê e ele fala assim... no Salmo 51, no versículo 17, ele fala: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele tem esse entendimento, essa revelação. Mesmo diante dessa situação de adultério, né? Ele reconhece e afirma isso. Que o que agrada a Deus
né? Porque ele vai falar aqui no 16, pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Isso está falando da forma tradicional de se oferecer, forma Que o povo religiosa. fazia até então. Exato, para agradar o Mas Senhor. Davi já sabia que não era aquilo que Deus Exatamente, queria. ele Deus fala queria o que nosso coração. exatamente, esse é o sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Esse de maneira nenhuma o Senhor o despreza, né? Então, eu acho que aí já fala muita coisa a respeito de como o Senhor nos vê, né? E na nova aliança também, Jesus vai falar coisas a respeito. Mas o limite da liberdade que a gente estava falando, que é bem claro aqui em 1 Coríntios 10, 23, que tem esse... Você falou parte do versículo, mas tem a continuação, que é: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí no versículo seguinte ele fala: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. E esse texto é o texto que ele vai falar do lance da comida, né? E com o tempo eu fui entendendo que conforme a gente vai amadurecendo na fé, o nosso papel não é fazer isso não fazer de forma com aquilo que você falou, você agiu de forma sábia naquele lance da mesa de som com a mulher. O crente maduro, ele vai fazer o que Paulo pede, entende? O que ele pede não, o que ele nos ensina, no ambiente de igreja, né, congregacional. Mas é interessante, porque eu fico hoje imaginando agora, estava aqui pensando, se fosse você lá, meu Deus do céu, cara. Com as tuas tatuagens, com a tua barba, aí sim, cara. Não, talvez. Eu acho Mas eu tenho entendido isso muito, e a gente, onde a gente congrega para a glória de Deus, inclusive eu queria deixar um abraço aí, um salve, né, pro Felipe, pastor lá, e toda a liderança, e Olha toda lá a para malta. aquela câmera lá e Glória manda um a Deus, abraço para cara. eles, cara. E é lá para a glória de Deus, a gente tem sido construído em cima da Bíblia, e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, primeiro por me aceitarem lá, mas a gente tem embasado tudo na Bíblia, e de fato, conforme o mundo vai caminhando escatologicamente, cara, por mais bonito que as pessoas falem a respeito da própria palavra, cara, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter essa verdade. relação com a palavra, porque senão nada pode ficar no eu acho, tem que está escrito, Exato. entende? Eu queria levantar uma questão aqui. Eu sei que eu sou, dessa mesa aqui, eu sou o menor. Imagina. Então, assim, a gente pode dizer que, tipo assim, da forma como eu vejo o mundo hoje, eu vejo que as pessoas, e vocês me corrigem se eu estiver errado, acho que na maioria das vezes as pessoas dentro das igrejas hoje, elas estão mais preocupadas em levantar essas doutrinas, essas coisas, para segurar, e elas estão acabando se perdendo nesse processo, e aí Deus tem levantado homens improváveis, entende? Deus tem levantado as pessoas que não estão muito preocupados com as vestes, com isso aqui, não. Eles estão preocupados realmente em entregar o coração e se colocar na brecha para Deus usar. Entende? Então eu acho que as pessoas elas estão se perdendo muito por causa disso. De estar buscando, tipo assim, aqui você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode... E quando eu deveria estar buscando, sinceramente, saber o que Deus quer que seja feito. Isso é interessante. Vou ler um texto aqui bacana, que entra inclusive em Gálatas, que você estava falando. Enquanto você acha aí, Tá. eu vou falar aqui do Lucas. Isso aí que você falou agora é algo que Cristo fala já desde o tempo do Velho Testamento ainda. Ele fala através de Isaías. O Senhor ele vai ministrar na vida de Isaías dizendo o seguinte, Isaías 65, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Ou seja, havia um povo que perguntava por Deus, mas esse povo que perguntava por Deus nunca buscou a Deus. E ele fala, eu fui buscado por quem não perguntava por mim. Eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Quem não buscava a Deus foi quem encontrou a Deus. Muito louco isso. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, e eu já dou o spoiler, os gentios, Isso. eu, o Gustavo, Nossa. o Lucas, você que nos assiste. Um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, glória a Deus. Todo dia estendi o próprio Deus falando, eis-me aqui. Esse rolê. Percebe? É diferente do próprio Isaías, que fala, eis-me aqui, Isaías envia-me 9, a mim. eu acho Exato, que é 9, né, que é a visão do trono. Exato. Ou é 6? É o Isaías 6. 6, O que é a 9 vai visão do falar trono. do filho, né? Exato, isso, do menino que nasceu e tal. Mas, exatamente, esse paradoxo é legal, porque no 6 Isaías vai falar,
No Eis-me 6, aqui. Deus pergunta, quem vou enviar? Eis-me Isaías aqui. diz, eis-me aqui. Aqui ele está dizendo Ao para o contrário. povo, eis-me aqui, eu. Exato. Todo dia estendi a mão um povo rebelde, o fariseu, que anda por um caminho que não é bom, o fariseu, seguindo seus próprios pensamentos, o religioso. Legal, cara. Um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, É eu isso. quero Um coração. E é isso onde a gente tem que entender. Agora, o texto que você falou, que eu queria falar é... Só concluindo, Claro, pode Gustavo, concluir, desculpa. o verso 5 vai falar o ponto-chave disso aqui, sabe? Que é o que nós vamos depois entrar nesse mérito aqui. Mas, cara, olha o que fala aqui, Isaías 65:5, tá? É um povo que diz, fica onde você está, não se aproxima de mim, porque eu sou mais santo do que tu. É louco isso, né? Tatuagem? Ai, Fica lá. É desse jeito, cara. Você não é crente. sim, eu entendo. Você não tem... Mas e o coração, cara? Claro, claro. Entende? Então Claro, esse é o claro. ponto, Porque cara. a partir desse momento também você invalida todo o poder do sangue de Cristo, mano. Porque tanto João 3,16, que é o versículo mais conhecido, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Teu único único filho filho. para todo aquele que nele Ele crê crê. não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro também vai falar em alguma carta. Acho, não sei se é a segunda ou a primeira, mas vai falar também que eu falei do poder de sangue de Cristo, a gente às vezes não tem noção, mas quer ver aqui? Tô tentando achar. Aqui, ó. 1 Pedro 1,18, é isso. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, Aleluia, glória a Deus. como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E aí ele vai explicar todo o rolê antes, mas, tipo, quando o cara fala isso, ele desmerece, o poder do sangue de Cristo, sabe? Como assim? Cristo é o sacrifício integral e perfeito, mano. Pra que isso acontecesse, né, que a redenção, que a gente alcança, Deus readquirir aquilo que já era dele, né, que graças ao pecado foi afastado, que somos nós, tinha que cumprir 3 exigências, né, que nenhum de nós ia conseguir cumprir, cara, que é santidade, justiça e glória, mano. Só Cristo conseguia, entendeu? E ele fez isso de forma a ter o sacrifício perfeito, né, para garantir a nossa remissão, a nossa redenção para com Deus. Então, quando você chega nesse aspecto, eu lembro muito disso, porque, pô, mas o sangue de Jesus é poderoso, cara. Com certeza. E ele é suficiente, cara. Mais nada. Ele vai ter a carta de Paulo para os Hebreus também falando a respeito do sacrifício Exato. perfeito de Cristo, que já não precisa mais sacrificar bode, não precisa mais nada, mano, entende? Então, quando um religioso, eu vou falar religioso, mas eu vou considerar aqui até um maturo na fé, eu quero depois entrar nesse detalhe que João 3 vai falar sobre... Vamos trocar essa palavra religioso por imaturidade. Eu vou colocar um né? imaturo aqui, num contexto, a gente ainda tá num contexto de igreja, né? Sim, sim. Porque a revelação vai vir, né? Se ele buscar Deus, a revelação vem, Com cara. certeza vem, se o cara lê a palavra. Exato. Entendeu? Se o cara lê a Bíblia, ele vai entender isso. O texto de Gálatas que eu queria ler era em respeito àquilo que você tinha falado, que está no primeiro capítulo de Gálatas, é lá no verso 10, ele vai falar assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Deus. Pô, falou tudo. Então, tipo, é muito louco isso, sabe? E é mesmo É isso, muito cara. louco, cara. Isso Deus tem falado muito, porque uma coisa que Satanás quer trabalhar é a identidade do cara. A gente tava falando hoje, mano, se você for olhar, nunca foi propósito de Deus fazer ninguém igual a ninguém, velho. Ele não é uma fábrica de robozinhos todos iguais, tá ligado? É dentro da multiforme graça que ele vai trabalhar, que ele vai alcançar, entende? Então, cara, sempre foi assim. Se você for ver, por exemplo, a estratégia de Satanás no Holocausto Judeu, mano, os caras caracterizavam, a primeira coisa quando os caras chegavam no campo de concentração era ali tirar as vestes da pessoa, colocarem todas as vestes iguais, que eram aquelas vestezinhas que eram traçadas assim, os caras tiravam todas as alianças, porque ali os caras colocavam todo mundo no mesmo senso de patamar, igualdade, assim. tá ligado? E esse negócio de senso de igualdade,
Isso é muito perigoso e é algo que é pregado muito hoje nessa nova teologia. Nada contra, vou falar, até porque respeito a todo mundo, mas tem muito disso hoje, né? Vou falar teologia coach, mas que também tá em evidência, mas esse lance de igualdade, cara, esse papo é complicado, meu. Então, isso é estratégia de Satanás, mano. E tem outras coisas Sempre agregadas foi. a isso, Claro, né, mas é pra você ver, a partir do momento que você tira a identidade de um povo, é ali onde ele se faz refém, cara. Porque ele já não tem mais aonde se agarrar. O judeu ali, com todo o entendimento dele, todo o significado daquilo que E tinha, o do próprio kippah, Cristo te fala e te até a própria trata como aliança no alguém dedo, separado. ela quer dizer alguma coisa, sempre teve. Então, tipo, descaracterizar e colocar a malta por igual é a melhor forma que Satanás tem de persuadir, de E mudar. Jesus te traz como separado. Alguém que foi separado. Você é O diferente. meu propósito é um, o seu é outro. Exato, você é diferente, você não é igual. Exatamente. Mas Entendeu? hoje também a gente vê muito em cima dessa linha que você falou assim, de construir a identidade das pessoas, dessa ausência de identidade. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando assim, eu já vi alguns pregadores falando assim, você é filho de Cristo, você é herdeiro do trono, você merece tudo. E quando a gente vai pra palavra, a gente não é merecedor de nada, gente. Não, é bem diferente. Então, tipo assim, Mas é assim, é uma verdade e uma mentira. Que destrói todas as Sim. outras duas verdades que ele trouxe ali. Uhum. Então, você, como é que foi que você disse? Você é filho você é de filho Deus. de Deus, você é Verdade, herdeiro do tá trono. correto. Você é herdeiro, tá correto? Você merece tudo. Tá errado e anulou as outras duas verdades. Sim. Mas aí prega isso pra uma pessoa que ela chega na igreja completamente destruída. Completamente Sim, sem sim. propósito. Cara, na cabeça dela aquilo faz sentido. Total. Gustavo, hoje tu serve a Deus na igreja Lâmpadas da Hoje eu cidade. tô no corre né? com os brother lá. Tá, faz um corre lá com o pastor Felipe, né? Pra Pastor glória de Felipe, Deus. um abraço para o senhor. Quem sabe Deus nos abençoe e o senhor um dia senta nessa mesa aqui com a Amém. gente Amém, vai para ser contar o seu testemunho. vai O ser Gustavo bom. vai fazer esse meio campo aí. assim. Como é Amém. que tem sido essa experiência de ser instrumento e E usar usar o o instrumento instrumento dentro da pra- igreja, cara? Você Cara, é é bíblico, ministro de né, velho? louvor lá, né? Baixista. Eu toco baixo, canto também na cela, a gente faz. Glória A gente tá pra Deus. servir, onde a gente entender. Isso é bíblico, da dignidade e a vocação a qual a gente foi chamado. Uau. Isso está em 2 Timóteo, isso é Bíblia, né? E Pedro também fala numa das cartas dele, eu acho que é a segunda carta, que fazendo isso é meio que. Vou traduzir aqui num literal, mas isso dá. Como que fala? Gera vida na fé. Isso solidifica a sua fé. Ele vai falar pra gente se empenhar. Acho que eu tenho esse Mantém texto. acesa a labareda, né? Vamos É dizer tipo assim. isso, mas esse lance de servir é essencial pro crente. Claro. Cara, o cara tem que entender isso, meu. Que é aqui. Gustavo, vamos Aqui, ver com ó. a espada na mão hoje. Ô, glória. Aqui, ó. Por isso, irmão, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Então, isso não é uma garantia, porque a gente é falho, mas é a verdade, é bíblica, né? Então, Quanto mais próximo de Cristo, e a gente nasceu para isso. Todos os dons proféticos, menos tudo. possibilidade de falha Tudo existe. que Deus nos dá como dom, além dele criar expectativa, é tudo em prol do próximo e daí do corpo de Cristo. Então nada é pra gente. Hoje os caras se intitulam, né, profeta, apóstolo, como se isso fosse mérito ou como se isso fosse um cargo, uma carreira gospel, né? Mas a palavra mostra totalmente o contrário, entende? E eu tô tentando ser o mais bíblico possível porque não tem o que discutir, mano. É aquilo que eu falei. Tá escrito? Não tá? Né? Mas assim, quando você falou de servir, isso além de ser vital, como o Pedro fala aqui na carta, é dar dignidade àquilo que o Senhor me deu, é devolver aquilo que Ele me deu, sabe? E não tem outra forma, eu acho que, de explicar melhor. Cara, vocês às vezes estão aí se perguntando em casa, né? Esse é o Gustavo de verdade, cara. Ele é assim, ó. Ele tá aqui com a Bíblia na mão, você tá vendo ele aqui com a espada na mão aqui. Mas o Gustavo, ele traz a Bíblia no coração. Eu tenho insistido para ele estar sentado aqui nessa mesa com a gente já há muito tempo. Porque, cara, eu realmente vejo Jesus na vida dele. Eu realmente vejo o Gustavo em todas as coisas, cara. Em todas as conversas, ele traz a palavra, a Bíblia. A gente está falando, está brincando, e ele está trazendo a Bíblia, ele está trazendo a palavra ali. Amém. E cara, isso é inspirador, mano.
Isso é tenho- inspirador, cara. Eu tenho aprendido muito isso. Também, Falar pouco de você e muito de Jesus, cara. é, Isso é maravilhoso. tem que entender, cara, tem que entender isso. Todo mundo tem que entender isso, né? O que que Jesus, quando você fala Jesus, quando você pensa em Jesus, o que que passa no seu coração? Ah, Jesus, eu comentei, né? Mas além de ser meu Salvador, meu Redentor, eu acho que para aquele que busca um relacionamento com Ele, quando você entende chamar o Deus de realmente Abba, de Pai, né? Isso é fruto de um relacionamento, né? Eu acho que é bem isso, sabe? Um pai, eu acho que é difícil ter outra palavra. Ele é tudo, né? Mas não vou falar tudo porque Deus. Aí fica qualquer coisa, né? Deus é uma árvore, Deus é o sol. Não, não é isso. Mas a manifestação de Jesus, né? Além da minha salvação, tem sido Quem é o Cristo para ti? o meu Quem é redentor, é o Jesus meu na sua redentor. O vida? cara, eu jamais poderia chegar no lugar que eu tô hoje se não fosse ele, sabe? Até nível de conhecimento, em tudo, né? Quando a gente tem a revelação do mundo a partir da ótica da Bíblia, né? Você vai entender vários princípios, cara. Você vai entender que todo o mainstream, que tudo é inspirado, distorcido da verdade, que nós somos privilegiados por ter a verdade, né? Não é que durante, talvez hoje muita pessoa que está assistindo não é crente ou não, mas o cara não tem uma revelação de que sim, ao mesmo tempo que Abraão vivia, contemporaneamente vinham outros povos e, enfim, o que a gente tem que entender é que a Bíblia, a história, é a história da nossa salvação, a nossa redenção, né? Então, às vezes, a malta está procurando em fantasia, em misticismo, sendo que o que importa, o que Deus quer que a gente saiba, tá tudo na Bíblia, sabe? Então, Jesus veio trazer isso pra gente e, cara, um privilégio enorme, né? Eu amo Jesus, não tenho como ficar longe dele, e eu sei quem eu sou. Se eu ficar uma semana sem jejuar, eu já não confio em mim, sabe? Tipo, então, eu sei, o problema é esse, quando a gente cria um ranço do velho homem, sabe? Então, não tem como ficar longe dele, Cara, cara. a gente falou disso antes no bastidor, né? Mas você não pode ser quem você não é, Sim, né? Ninguém pode ser quem não é. Eu falei isso ontem com a igreja, né? Mas se você não pode ser quem você não é, o que que te faz ser o que você é? O que que te faz ser um cristão? eu acho que motivo, eu acho que eu faria outra pergunta pra mim mesmo, né? O porquê, eu acho que faria o contrário, eu já aqui. Ah, o que faria eu não ser um cristão? Porque no fim é tão bom você saber que você tá no lado do time que você já venceu, que mesmo em toda a injustiça e que vai piorar, e que é muito simples, é só a gente olhar, a gente tá do lado do time que já venceu, a gente tem algo que é a verdade, que a gente conhece a verdade verdadeira, e a falsa verdade já tá aí espalhada por esse mundo, né? Mas é difícil. Cara, eu acho que a pergunta seria: tem tanta coisa, entre aspas. Eu falo boa, mas o evangelho não é legal, assim, na prática, né? Como vendem, né? E o que que te Eu pago inspira um a preço. permanecer nisso? Ah, O que que propósito, te né, meu? motiva? Propósito. Propósito. Mas quando que foi o start de tudo assim? Quando que você teve a sua. Ah, Que teve essa. vergonha na cara, né, meu? A gente que é crente tem que ter esse entendimento. Não, mas eu falo tipo assim, igual. Eu tive muito tempo na igreja, mas igual eu falei, eu era convencido. Sim, Quando que você teve aquela experiência com Cristo de assim, querer que você mais? sentiu e falou, cara, e se jogou de cabeça e falou, mano. E Aquela realmente fome. vive, porque hoje a gente vê que você vive isso que você fala. Isso é eminente, a gente vê Jesus em Cristo na tua Amém, vida. amém, pra glória de Mas em algum Jesus. momento isso teve que acontecer. Eu cheguei a cair, talvez, naquele estado de mornidão, cara. Que é aquilo que muitos crentes têm, né? E a gente do mundo ocidental não faz ideia do que acontece no mundo oriental. A gente tava falando sobre missões aqui antes de começar, Exato. cara. E eu cheguei nesse patamar, né, no convívio que eu vivia. Falei, Deus, mas será que é isso mesmo? Só isso mesmo o Senhor tem pra mim, cara? Será que é só essa vidinha, assim, de igreja de domingo e durante a semana tocar? E, pô, tô confortável demais, sabe? E nasceu desse lugar até porque, cara, eu queria ver mais, mano. Eu queria ver morto ressuscitando. Eu comecei a dar umas piradas, mano. Porque eu falei, cara, será que é só isso? Deus não tem só isso, mano.
Você E aí queria foi que pular aí do barco e andar sobre as eu já águas. tava, mano, e esse lugar de insatisfação é muito perigoso, cara, de monidão. E aí eu falei, não tá fazendo mais sentido. E aí começou todo um propósito de oração. Eu já tava bem firme com o Senhor. Mano, é ali os pilares, jejum, oração. Cara, o jejum é essencial. Isso aí parece brincadeira. Eu não sei te explicar o que acontece, mas eu sei que funciona. Jejum, leitura da palavra, oração, vida de igreja, né? É, e nasceu desse lugar. Isso é base, isso é o mínimo que um cristão tem que ter. Então, dentro desse ambiente foi que eu tive esse insight, né? E aí começou a queimar o Espírito Santo, cara, Deus, ele tá na gente, a gente entende quando começa algo queimar ali, e nasceu dali orações perigosas. Falei, não, então vamos lá, eu sei que não é isso. E aí minha vida acabou dando uma reviravolta em várias situações e eu entendi que eu tinha que sair do Maravilha. país, mas nasceu de um fruto de um estado de imunidão, ainda bem que eu acordei. Glória a Ainda bem Deus. que você teve o despertar, né? É. Ô, Gustavo, quem tá te vendo em casa aí, talvez se assuste olhando você falando de Jesus com a aparência que você tem, É. né? Quero entrar nessa polêmica, né? É o que na verdade a gente veio trocar ideia. Você tem o seu corpo quase que Quase todo, tem todo tem tatuado, lugar né? ainda pra tatuar. Ainda tem lugar para tatuar, Tem, mas tem bastante tatuagem. E tenho. eu te conheci assim, né? Um dia eu chego nos meninos lá para cortar o cabelo e o Thiago Loureiro disse para mim, olha, na semana que vem... Thiago. E foi justamente ali um ano Do atrás, Samuel. cara, quando o Samuel estava nascendo ali. É. Os meninos disseram, olha, na próxima semana vai começar aí um brasileiro. e depois eu conheço o Gustavo, cara, e eu vejo Jesus no Gustavo desde a primeira vez que conheci ele. A gente teve aquela experiência também lá. Já cheguei lá e aonde eu vou, eu me apresento como o pastor, eu não escondo que sou pastor, eu falo de Jesus para todo mundo, os meninos já sabiam que a gente não pode ser crente 007. Não, tem que se assumir, mano. Se é uma coisa que eu tenho aprendido. Agente secreto. Se assumir, mano. Você tem que se assumir em Cristo, mano. Agora, é um assunto que é polêmico e tatuagem é algo que tem igreja que aceita, tem igreja que não aceita. A Bíblia, ela fala sobre isso e ela aponta... A gente já falou algumas coisas a respeito. Eu, honestamente, eu não tenho nenhuma tatuagem, não contem para ninguém, mas eu não tenho porque eu tenho medo de agulha, é verdade, não conta para ninguém, fica só entre nós. E não, eu não tenho medo, cara, eu sou um cara muito forte, eu não posso, sim. Com agulha. Com agulha, Mas, cara, tu já sofreu bastante por causa disso? Já, com relação a Cristo? dentro do universo de igreja, já. Hoje eu entendo que Chorou muito? Tudo é pra glória de Deus. Não, assim, eu comecei o lance da tatuagem, é meio isso que você falou. Eu saí desse universo, eu lembro que quando eu comecei a empreender, que eu tive uma liberdade, porque eu sempre entendi também, isso até antes de ser crente, que eu não gostava de trabalhar para os outros. Meu pai sempre falava, cara, se você não gosta de trabalhar para os outros, então aprende a trabalhar para você, se vira, tá ligado? Não fica dependendo dos outros, né? Então, quando eu atingi esse lugar, eu já não precisava me moldar aos padrões comerciais, Que a visuais. sociedade estabelece. E eu sempre tive isso desde adolescente, mano. Eu fui o primeiro cara que colocou um piercing na escola, o primeiro cara que colocou um alargador. Então, hoje, maduro na fé, eu fui entender que todo esse design inicial de Deus, assim como a palavra também confirma isso, como um evangelista, dentro daquilo que eu entendo, do ministério que eu atuo, é tudo para a glória de Deus. Então, hoje eu vejo como uma porta de entrada evangelística. Eu entro em vários lugares que talvez um crente não entrava, entendeu? Um paletó e uma gravata não entrariam de jeito nenhum. Exatamente. Então, entendendo esse design, né, que o Senhor tem, em Jeremias ele também vai falar, em Jeremias 1:5, né, que ele vai falar que desde antes do nascimento ele já o concebeu profeta. Ele ainda já fala a respeito daquilo que Jeremias seria. Esse entendimento me fez muito mais entender que eu sou assim porque Deus quis que eu fosse, não que seja assim de qualquer jeito, entende?
Que água, Gustavo? Eu aceito. Aceita, quer Eu mais aceito. água? Quero. Mas que tem propósito, entende? Nisso. E isso coincide com aquilo, porque Deus sempre é muito claro com a gente, desde de novo, cara. Você sabe das suas afeições. Eu sempre soube que eu sempre quis ser músico, sabe? Essas coisas. Claro, todo mundo quer. Eu quero. Que isso, Ó o Brunão aí, galera. Deus abençoe, Bruno. Obrigado. Foi mal. Ó o Lucas me chutando aqui embaixo na mesa, cara. É porque é o Bruninho. Deus tá É o bem. nosso. Ah, é o Bruninho. É o Bruninho. Cara, Bruninho. Salmo 139 vai falar também. Que todos os nossos dias já foram escritos, mesmo antes de. Desde o ventre da nossa mãe também, Obrigado, né? filho. Desde Deus te antes disso. abençoe. Desde substância informe. Então a gente tem que tomar posse dessas verdades, cara. Porque ao mesmo tempo que isso hoje eu entendo dessa maneira, há muito tempo eu sofria com isso. Todo mundo teve crise de identidade. Eu, por exemplo, por esse lance de ser diferente, cara, é um negócio que tá no meu DNA, mano. Tá no meu projeto inicial, assim, de Deus pra mim. Então eu tive que entender isso pra usar pra Deus, pra glória de Deus. É o que eu falei de 1 Coríntios 10, 33. Então, tipo assim, demorou um tempo? Apanhei? Apanhei. Mas quando eu entendi isso, eu ganhei autoridade naquilo. Entende? Claro. Então, é óbvio que existe a nossa guerra diária de Gálatas de carne contra espírito que vai, cara, vai a carne, entendeu? Só que a gente tem que entender que o que deve comer, o que a gente deve dar de comer é o espírito, cara. Amém, cara. Pra entender as coisas do alto. E eu tive essa revelação, cara, mas o processo foi meio doido, assim. Porque eu já tive preconceito agora falando da tatuagem, comecei a me tatuar quando eu me desviei. Nesse período de 5 anos que eu entrei num relacionamento. E Até então você não tinha tatuagem. não tinha, eu só tinha o cabelo diferente, eu já amarrava o cabelo já dentro da igreja. Já tive, na altura, eu lembro que eu tinha o piercing, né, no nariz, tinha os piercing, tinha uns alargadores e tal, no meio da galera de terno e gravata e tal. E já fui alvo do cabelo também, eu lembro que eu sempre quis ter a barba e sempre quis ter o cabelo. E hoje pensando assim, eu até entendo, né, o porquê, até esse gosto natural por conta da raiz judia, da raiz judaica que eu tenho. Aí, cara, sofri muito, assim, sofri, mas não sofri, que eu acho que se eu tivesse sofrido a ponto de coisa, eu não seria crente, seria desviado. Mas acho que esse é pouco motivo pra gente deixar de servir um Deus tão grande como É que nós. você já vinha de um contexto que estava desviado, então nada mais podia te ferir, vamos dizer É, assim. e aí Você eu já não esperava comecei mais a me nada. rabiscar e tal, aquele Maravilha. negócio de agora, meu, vou largar o aço e tudo mais, e vamos meter marcha e tatuagem. Então, quando eu voltei para Cristo, tanto é que eu não voltei na mesma igreja que eu tava. Primeiro que quando eu saí, a malta já sabia que eu tinha saído, porque eu tinha entrado nesse relacionamento, inclusive o próprio filho do pastor tinha me dado uma letra a respeito. Falou, cuidado com o que você vai fazer, porque dentro daquilo que a gente vive, nós somos as pessoas que estamos com você, cara, que te ama e tal. E eu, nem aí, falei, meu, mulher, o bagulho é mulher, tá ligado? Meti marcha. E aí, e aí fui. Meti marcha, muito bom, cara. Falei, ó, obrigado, mano, tô a guitarra, tô, tchau. Então, aí quando eu voltei, eu não tive essa cara de voltar pra lá, porque os caras iam olhar e falar, pô, além de você tá todo estragado, né? Você tá todo diferente, você só tá aqui porque você terminou. Sempre tem esse contexto. Mas isso foi interessante, porque eu vejo o propósito de Deus, porque aí eu entrei numa igreja que já não se importava com isso. No ministério que já não se importava com isso. E foi ali que eu tive mesmo uma reconfirmação ali, um reajuste de contas com Jesus e voltei Glória a Deus. ao cara. prumo ali, né? Isso é importante porque a gente também falando de contextos ministeriais, assim, doutrinários, evangelisticamente, tem que se ter ali uma porta aberta ali pro evangelho, pessoas que aceitem, né? Te aceitem. E eu vejo um propósito, mano, nisso, porque assim, tem muitas pessoas, mano, que às vezes você chega pra ela pra falar de Jesus nos padrões que a religião te impõe, né? Sem gravatar Uhum. tudo, a pessoa já tá tão machucada que ela não vai pra te ouvir, entende? Agora, tipo assim, é muito mais fácil uma pessoa que já tá machucada ouvir um cara
vai chegar você e você vai chegar e começar a falar de Jesus por ela, porque você se identifica, a pessoa se identifica contigo, entende? Igual o testemunho do Rodrigo. Você acha que se fosse um cara lá engravatado falar pregar dele. pro Rodrigo, o Rodrigo ele ia... Inclusive, Rodrigo, um abraço pra você. Você acha que ele ia parar pra ouvir? O cara já tava machucado, mano. Aí quem converteu, quem falou de Jesus pra ele foi um cara que chegava lá cheio de spike, andando de skate. Só que o cara pode tinha uma Bíblia crer. embaixo do braço. Chegou lá e falou de Cristo pra ele. Em marcha. É Entende? isso. Então, e é mesmo, eu vejo um propósito nisso, porque vai ter certo tipo de pessoa, cara, que não adianta, você não vai chegar. Não, é Não tudo, consegue. cara, Deus, ele é top, cara. Eu acho que todo mundo sabe que, cara, na porta do céu e do inferno vai ter a plaquinha lá, né? Plaquinha lá. Não tem como que se posso dizer? Uma desculpa, cara. Não. Não tem uma desculpa. Paulo vai falar disso, né? Diante de Cristo nós estamos indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque todos os atributos de Deus Exato. invisível se manifestam na criação dele, cara. É isso mesmo, cara. E eu acho maravilhoso, porque assim, tem um pastor muito famoso, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele, o pastor Cláudio Duarte, e ele traz uma frase que marcou muito assim a minha vida, que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Você já ouviu ele falando sobre isso? Mas eu já ouvi, eu acho isso aí. A primeira surpresa é o próprio céu, né? Vai superar todas as nossas expectativas. Então a gente vai chegar Isso, com certeza. diante do Senhor e nós vamos ver toda a essência da criação do que Deus preparou para nós e que nós não vivemos por conta do pecado e vamos viver com Ele lá. E eu acho que Exato, aquilo isso vai ser a palavra tremendo, fala. cara. Eu me arrepio, me emociono só de pensar em imaginar o que está preparado para mim no céu, vai cara. longe, É brother. Se maravilhoso, quiser né, viajar, vamos viajar ali, mano. Chapar, né? mano. A Na segunda eternidade. surpresa, cara, é justamente essa questão, assim... fulano, você aqui, né? E a terceira surpresa é, cadê o fulano, né? Cadê o outro? É a minha realidade, cara. Então Não cabe hoje, a mim. você falou algo antes já, no início da nossa conversa, citou 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala ao profeta, né? Segunda Reis, Não que ele olha, fala de Samuel. você leu Segunda Reis, Segunda Reis. tá lá também em 1 Samuel. Não olha para a aparência. Nunca. Então nunca foi eu imagino Samuel diante do Eliabe, Sim, os caras o filho fortes, mano. Os caras do monstros. Jessé, um cara totalmente preparado para o trono. Total. Um cara de boa aparência, bonito, Alto, forte. forte, guerreiro, um cara que talvez manejava bem a palavra de Deus, temia Deus, porque a casa de Jessé era uma casa que temia o Senhor e Deus dava testemunho da casa de Jessé. E de repente o profeta olha para Eliabe e diz assim, cara, é ele. Pois e Deus olha e diz assim, ô Samuel, não viaja, cara, não vai nessa, porque olha, não é ele. Você está olhando a aparência e tá tudo bem, porque você é homem. O homem é natural, vai ver a aparência. Você vai olhar e vai ver, cara, esse aí é crente mesmo. Mas eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí eu vejo hoje muita gente com uma embalagem lindíssima. Eu brinco assim, é que nem aquele chocolate que as vó davam no aniversário. Era bom só a embalagem. Que você olhava a embalagem e era gostoso. Nossa, que chocolate. Você Dava- comia aquilo, Aquela chegava... gordura hidrogenada. Era uma gordura hidrogenada horrível, com gosto ruim aquilo. E a embalagem maravilhosa, mas o recheio podre. Pois. E Cristo vai falar disso, o sepulcro caiado. Isaías, Deus vai falar, um povo que é fumaça no meu nariz, que diz não se aproxima. E nós vemos hoje isso uma realidade muito grande, ainda hoje, mesmo com o testemunho de Cristo. Hoje, exatamente. Essa questão. Exatamente. Por que você acha que isso acontece? Porque quando eu olho e vejo a palavra, eu entendo o seguinte, o que o Deus falou através da vida de Oséias. O povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que essa mentalidade, ela ainda permanece porque a gente não lê a Bíblia, cara. Muito, muito por causa disso, desse direcionamento, né? Certo? De fato, o evangelho, a gente precisa de um boi mais velho para caminhar com um boi mais novo. Justamente para dar essas direções. Assim, isso você vai entender no espírito, cara.
entendi em relação daquilo que eu vivi em discipulado, que muitas vezes eu queria ser discipulado por tal fulano, mas meu coração conectou com outra pessoa nada a ver. Assim, eu tive que estar caminhando com tal pessoa ali para aprender aquilo que o Senhor queria estar me ministrando naquela fase da vida. Mas o conhecimento da palavra é essencial e, cara, que assim, o que a palavra vai falar muito, cara, que seja de filtro para todos nós que somos crentes, é o texto de João 15, que é o da videira, mano. Você quer conhecer o cara, você quer conhecer qualquer pessoa, Olha para o fruto. pela árvore você conhece os frutos, tá ligado? E isso é padrão, cara. Eu aprendi com Pelo o tempo. fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. E nada se pode fazer sem estar na Ligado videira. no ramo. Sem tá Exatamente. Então, cara, enxertado. enxertar na videira, porque falar até papagaio fala, mano. E eu não gosto Exatamente, disso, cara. mano, porque é que tá. Os caras queimam o filme de Cristo, eu falei, né, a respeito de... a gente tem que ser inteligente, tem que entender isso com o tempo de caminhada, sabe? Do testemunho que você dá. Hebreus também vai falar que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha constantemente, cara. Exato. Então, eu me preocupo com o nome de Cristo, sabe? É pra glória de Deus que vocês falam isso ao meu respeito, sabe? Eu não sou perfeito, cara, eu Não, tenho vários problemas. mas assim, a gente tem que ter... a Bíblia fala pra gente dar honra a quem tem honra, né? Exatamente. E assim, eu posso falar porque, cara, Deus sabe o quanto eu orei e oro até hoje pelo Rogério, pelos Claro, Tiagos, claro, pela barbearia. Eles já são de Cara, Deus Cristo. colocou O loureiro um não amor no sabe, meu o loureiro não coração, cara. sabe, mas o Senhor já me revelou que ele é um evangelista. Ele é, né, cara? Ele E vai Deus ter colocou que... um amor no meu coração por aqueles três, Sim. cara, que eu tenho gosto em estar lá, sabe? Sim, Tenho gosto em eu estar tenho... lá, cara. eu tenho algo. E então, de repente, um dia eles vêm e dizem que o cara que tá ali é crente. Eu digo, Deus, tu ouviu minha oração, cara. É E legal. hoje eu vejo isso na vida deles porque, gente, eu chego lá, eu só corto o cabelo ali com eles. Eu não corto em outro lado, porque eu vejo que Deus tem um propósito nisso ali e eu gosto de estar ali. Eu sempre fui muito bem tratado ali. Os meninos são 10. Sim. São mesmo, são muito gente boa. E então, um dia hoje eu chego lá e eu vejo eles falando de Deus, cara. O Rogério, para mim, veio na semana passada que eu cortei ele o cabelo, Foi. na despedida, ele disse: eu já aprendi com o Gustavo. Deus abençoe. Eu disse, da cara, hora. isso é maravilhoso. Claro, Porque é fruto, cara. claro, aqui, ó. Isso é fruto. João 15:4. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir o fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E isso diz respeito ao fruto, né? Exato. Não tem como. Não. Então, se E o cara você- fala uma coisa e faz outra, primeiro que já não tem Não tem palavra, fruto. já não é homem já. Porque acontece? Muitas vezes o ser humano não entende que muito dos ímpios, entre aspas, São tem ímpios mais- porque não tem- tem não. bom e testemunho. tem mais princípio do que o do que próprio o crente. Exato. Por isso que dá a importância de você entender o princípio, cara. Então, muitas vezes, cara, isso acontece com contexto de igreja. Às vezes você vai sentar numa mesa de crente que os caras são... É mais fácil... Escarnece Exatamente. É mais Esse fácil tempo vocês... Eu perguntei na parece igreja, fofo. cara. Perguntei pra igreja assim, ó, se eu chamasse o seu vizinho aqui Pra falar de... pra falar de você, o que que ele Exatamente. iria falar? Teve gente na igreja que fez assim, ó. Mas vocês estão pouco tempo comigo, mas quem tá mais tempo Cara. comigo é os meninos da barbearia. Então, se quer saber de mim, eu posso falar o que eu quiser. Mas eles E vão teu ter posicionamento uma em tudo, base. cara. E eu vejo, porque assim, a gente chega lá, os meninos zoam o Gustavo, né? Porque eles sabem que eu tô lá, então eles vão querer tentar zoar o Gustavo, colocando o Gustavo Claro, claro. contra princípios. Claro, claro. E virem risada, porque a gente sabe que e eles também, que o Ex- Gustavo não quebra o princípio. Sim. E eles zoam em cima disso. Cara, ele não quis, ele não fez, ele engraçado. isso e aquilo. Então, eu Mas acho isso é maravilhoso. isso, cara. eu acho que o crivo sempre vai ser a palavra. E quando a gente olhar para uma situação dessa, a gente tem que entender que o fruto que o cara tá dando, cara. E isso aí eu aprendi também na caminhada com a igreja, porque às vezes acontecem discussões ali, né, dentre uma situação dentro da igreja, e aprendi a resolver da seguinte maneira, tá, mas e o fruto desse é o quê? O fruto desse é o quê? Dessa pessoa é o quê? E dessa outra pessoa é o quê? E pelos frutos você tira uma conclusão. Né? Isso é bíblico, mano, né? Eu acabei de ler que não tem nada que a gente possa fazer de bom, de fruto que aponte para Cristo, se a gente não tiver enxertado nele. Amém. Então não adianta falar da boca para fora e
não fazer. Amém, mano. Mano, qual que é o... Como é que eu posso fazer essa pergunta? Dentro dessa conversa a respeito da tatuagem, ah, do preconceito que você sofreu, mas das oportunidades que Cristo te deu, Sim, tem algumas coisas legais. qual que é o testemunho que fica disso? Que o nome de Cristo seja conhecido de alguma forma, né? De alguma maneira. Acho que esse é eu lembro que eu acho que eu já até contei pra vocês, uma vez a gente fez um rolê com o pessoal lá no Brasil, que era uma irmã que estava se achegando, e estrategicamente a gente colocava ela nos rolês com a gente. E ela curtiu, né, o rolê, porque a gente era crente e às vezes a pessoa tem uma visão de crente quadrada, né? Então chegou uma mina ali e tal. Foi bem legal esse testemunho. E eu lembro que ela gostou tanto das nossas reuniões, assim, das brincadeiras e tudo mais, viu que a gente era pessoas normais. E aí, que aí ela queria fazer esse rolê na casa dos pais dela como forma evangelística, porque ela já tinha entendido. E aí, nesse rolê, estavam as mesmas pessoas, incluindo eu, que ela queria que estivesse presente. Então, tipo, isso foi uma das situações que já aconteceu. Mas quando a gente chegou era um sítio, né, uma chácara no interior de São Paulo, a gente foi pra lá, dormimos lá, foi um lugar foi um dia bem especial, né? E a gente ali, pessoas maduras na fé, todo mundo entendendo aquele rolê, quando eu cheguei porque os pais dela não conheciam a gente. Ela só falou, vou trazer meus amigos aqui. Pessoal da igreja, mano. Exatamente. O pai dela deve ter imaginado, vai vir um monte de gente aqui com terno e gravata, aquele E aí sapatinho, a Bíblia embaixo do braço. Exato, aquele sapatinho malucos fino, aqui, exato, mano. Aí, Chegava todo chega mundo. mano, Underground. e foi o que aconteceu. Todo doidão. É isso que aconteceu. Nossa. E eu vim, cara, nossa, eu tinha dormido. Mano, eu tinha dormido na casa do irmão, fui de pijama, acordei atrasado. Cheguei, mano, de manhã na casa, os carros chegou, descemos do carro. Acho que a mãe dela olhou pra mim assim e falou assim, mano, não era só o pessoal da igreja que ia vir? Não, Só tia, que- mas eu sou da igreja, tia. E tipo, atenção. mano, aleatório. Aí, beleza. Só que o que acontece? Cara, os caras estavam fazendo. A gente tava na casa dos caras. Mano, o pai dela bebe a cerveja dele e a gente tava, Tá tudo certo. super definido em relação a isso. A palavra também tem base pra isso. E nesse contexto, né? Só que a gente entendia que a gente, como crente maduro, sabia o que a gente foi fazer lá. E aí, cara, evangelisticamente, curtimos o dia, piscina, pesca, tudo, os negócios tinha que fazer e tal. E aí, fruto dessa minha identidade meio estranha, o pai dela criou uma afinidade comigo. Porque falou, mano, é um cara que eu acho que visualmente dá pra conversar, vai me entender. Então, tipo, estrategicamente, a minha aparência colaborou Aproximou, né? e o cara abriu o coração pra mim. Então, tipo, isso foi muito especial, porque eu entendi ali, isso é confirmação É de Deus, né, Deus. cara? Porque aí o cara viu em mim e o cara abriu o coração e tal. E logo depois, aí à noite, mano, a gente já Isso foi. é testemunho, Falou, cara. e aí foi legal porque uma coisa foi levando a outra. O cara abriu o coração, já declarou alguma coisa. À noite, a gente foi juntar todo mundo, a gente fez um louvor. Cara, e aí começou aí o pai dela, foi muito especial. O pai dela, aí teve como assim, um momento de cura, libertação, assim. Glória a Deus. Porque tinha todo um contexto por trás disso, da relação dela com o pai dela. Uma ferida enorme Então, ali, tipo, algo aquilo assim. foi, mano, foi fantástico. Então, tipo, tá ligado? Então, tipo, querendo ou não, só de ser uma figurinha ali no plano geral de Deus, do jeito que eu sou, que ele quer que eu seja assim, desse jeito, a gente tem que entender que a gente é em Cristo. Cara, foi porta pro evangelho. Glória a Tanto é Deus. que depois desse rolê, ela se batizou, eu tive a oportunidade de ver ela se batizar, a menina. Uau. Cara, isso é o evangelho completo, meu. É arrependimento, conversão, a menina... Discipulado. Exatamente, até gerar fruto. E, cara, depois falaram assim, depois, acho que foi ela, ou a amiga dela, falou, foi bem legal isso aí. Falou, pô, mano, meu pai gostou bué de você, tipo, gostou pra caramba, mano. E é isso é legal, mano. Porque rompe, né, velho? Certeza, Rompe certeza. com o padrão. E eu entendi isso em Cristo já. Agora você entendeu, né? Mano, você faz o que você quiser. Pô, Eu já te falei, então, você é parece com para, Jesus, cara. cara. É pra mim, como que é a palavra que você usou?
O quê? aproximar as pessoas. Aproxima, meu. Eu, pô, como Vas que a eu vou ver? chegar, Vas a ver? dependendo do lugar que eu chego? E aí tem outra contrapartida depois de um crente maduro que eu queria falar também a respeito de hoje da minha visão bíblica a respeito também do contrário, de como agir com sabedoria para aqueles que têm ainda essa imaturidade na fé. Deixa, antes, a gente tá aqui. Pode falar. Nós vamos falar aqui alguma coisa a respeito disso. Claro. Eu quero antes vamos dizer, se oportunizar, né? Falamos antes que a Bíblia fala para dar honra a quem tem honra. O Lucas falou aqui que você inspira muito ele na caminhada dele. Oh, E que eu creio isso. que você inspira os meninos na barbearia. Você me inspira. Imagina. E é uma benção. Não, é verdade, cara. E eu falo isso para a glória do Senhor, não para a tua. E Assim glória que a é. Deus por isso. Mas assim, hoje você é o Gustavo de Jesus, o Gustavo do Senhor, o instrumento na mão do Senhor. Sim. Na tua caminhada até aqui, quem que mais te inspirou a ser o Gustavo de Jesus? Porque Deus usa pessoas, cara. Usa. E Sim. da mesma forma que talvez você contou agora que foi inspiração para essa família, para a menina, para o pai dela, da mesma forma que o Lucas diz aqui que você inspira ele na vida Amém. cristã dele. Quem que foi a pessoa-chave que você vai honrar hoje, que dizendo, olha, essa pessoa me inspirou a permanecer firme no caminho. Eu sei que você já honrou aqui em diversos momentos o filho do pastor lá, Sim, que foi o né, que foi o seu foi o melhor cara amigo, que ele que intencionalmente às vezes mesmo sem querer, mas ele te mas ele levou me foi por para o causa da caminho. vida dele que eu entrei Mas o no teu contexto de igreja. crescimento, o teu entendimento, quem que te inspirou nessa caminhada, cara? Hoje, dentro disso aí, acho que eu já talvez eu falaria da mãe dele, que hoje tá nos braços do Senhor, que é a irmã Tina, pessoa simples, humilde, não é uma grande teóloga, não é uma pessoa que vai pegar a Bíblia, mas ela tinha um testemunho de Cristo na vida dela. E, Ela não tinha a ciência, mas tinha o cara, testemunho, e o né, cara? Que é o evangelho, no fim das principal, né? É contas, o testemunho. evangelho, tudo que acontece, muitas das coisas, assim, o evangelho, pra mim, ele é puro e simples, cara, sempre vai ser, porque isso aqui não é um livro, mano. Por mais que, óbvio, a teologia é super importante, a gente tem que conhecer, conhecimento é nunca demais. Exato. Só que, cara, a gente tem que entender que isso aqui é a palavra de Deus, não é um conjunto de livros. Exato. E ela, por si só, ela é poderosa. Cara, pessoas que são analfabetas aprenderam a ler sozinhos com a Com a Bíblia. Bíblia. Então, não tem como você enquadrar a Bíblia num parâmetro de livro para se estudar. Tem que se, além de se viver, tem que provar, cara. É E tipo assim, testemunho, né, cara? então, por isso que eu honro muito a vida dela, porque eu tive essa oportunidade indireta de caminhar com eles, e ela foi uma mãezona pra mim, mano. Isso foi muito especial na fase que eu me encontrava. E, cara, tem algumas outras pessoas. Tem a Tina, com certeza. E, mano, tem um cara que eu gostava muito, que assim, gosta ainda, tá aí, tá no Brasil fazendo a corre dele, que é o Fagundes, Luiz Fagundes. Eu entendia muito da autoridade que ele tinha, tipo, então, em papo de homem, de mesa, de assuntos de homem, ele tinha uma autoridade que eu não vi em ninguém e me ajudou muito. Ele que era um cara que pegava no pé dos princípios, que é algo que a gente como homem tem que entender, palavra de nome, princípios bíblicos, princípios em relação à sexualidade, o porquê disso, daquilo. Ele era o cara que ele tinha essa autoridade, mano, nas áreas que nós, homens, precisamos de atenção. Dinheiro, mulher e Poder. as 3 áreas que o homem, mano, cai, velho. É. Fácil. Fácil. Dinheiro, mulher, não preciso nem falar. E poder, mano. Então, tipo, era um cara que eu admiro. Ele tá nativa hoje ainda. Tive a oportunidade de caminhar um pouquinho com ele. Ele me discipulou. A gente tinha momentos de mesa muito legais, assim. É um cara que eu admiro. E era um cara que também fluía naquilo que eu gosto, que é no evangelismo. Era um cara que vai pra cima na rua. A gente sempre tinha os Missions Days, né, que a gente fazia. Então, tá ali na linha de frente. E é uma coisa que eu gosto. Eu tenho essa veia da rua, né? Eu gosto de estar na rua, eu gosto de ir pra cima. E o cara tinha isso, então acho justo honrar a vida Glória dele. a Deus, cara. Pra ele entender que também isso também gerou fruto na minha vida. E é da Tina que eu sei que Deus
que com certeza o Senhor vai mostrar para ela que a Glória a semente que ela Deus. plantou Gerou fruto. está gerando. Que maravilhoso. É. O que você teria, dentro dessa, então, que você começou a falar antes ali, eu te cortei, Sim. o que você teria feito Cara, de hoje diferente? entendendo na palavra aquilo que Romanos, no capítulo 14, diz, eu como um crente maduro, eu acho que a gente até trocou essa ideia quando, acho que na segunda-feira que a gente estava conversando aqui, na hora eu fiquei meditando, você falou algo super válido a respeito daquele lance do Lucas com aquela pessoa e tal. Cara, hoje, em amor ao próximo, eu me desfaço do Gustavo tatuado e tudo mais pra poder alcançar uma pessoa, pra mostrar pra pessoa que é imatura na fé, em amor a Cristo, em amor que eu a amo, porque essas diferenças dentro do reino sempre vão existir. Mas a Bíblia fala lá em Romanos pra gente ser tolerante com os fracos na fé. Por isso que eu queria Exato. falar isso. Um cara, a gente. Não é todo mundo que é filho de Deus. O filho de Deus é aquele. Assim como eu nasci do ventre da minha mãe, do relacionamento da minha mãe com meu pai, do ventre dele, o filho de Deus é quem nasce em Deus. Quem nasce em Deus é quem nasce do Espírito. Então, aquele que nasce do Espírito é filho de Deus. Todos, como Paulo fala em Gálatas, todos nascem da lei, Sim. mas nós devemos voltar para o ventre da nossa mãe. Jesus vai dizer isso, que é voltar Sim, para a promessa, voltar para a exatamente. graça dada lá em Abraão, né? No E eu Espírito. entendo isso porque assim como no mundo natural a gente nasce primeiro e depois morre, no espiritual a gente morre primeiro para É o nascer, inverso. né? E a gente não nasce um cara maduro na fé. A gente nasce um bebê, mano. E o bebê na fé, os aspectos de uma criança, de um adolescente na fé, é os mesmos aspectos que talvez o Samuel hoje vai ter como uma criança. Alguém precisa nutrir ele. Então, o crente recém-nascido na fé, ele vai ter alguém para puxar o braço dele e falar, mano, ó, a palavra fala isso. Sabe Ele aquele não amigo que consegue se alimentar por ele Não, mesmo, sabe? tem que alguém Porque levar comida isso para é ele. normal. Isso seria um discipulado. Discipulado. Mas tipo assim, De certa forma, é cara, isso. o cara que você sempre, por exemplo, isso é uma comparação, mas sempre vai ter ali para um recém-convertido, eu como evangelista, qualquer pessoa, cara, o cara acabou de aceitar Jesus. Cara, toda vez que for culto, eu vou ter que passar na casa dele pra dar carona pra ele, porque senão ele Falar não pra vai. Porque ele não vai, porque ele acabou de, ele vai ter alguém Ele não que tá habituado ainda aí. não, É ele uma vai coisa, ter uma alguém, construção. entendeu? Então, o que acontece? Hoje eu queria passar esse lance do maduro e do imaturo na fé, porque dentro desse contexto hoje que eu vivo aqui, se vê, e vocês também veem, cara, o cara com 783 anos de crente, mano, se auto-intitula profeta, e o caramba, eu ia até falar que Acontece. Tem até vinheta, tem uns que põem até vinheta. O profeta das É, nações. Tá... Nossa, eu já Cara, vi só dessa. que o Nossa. cara, mano, o cara é um bebê na fé, mano, ele é um adolescente, ele não é maduro o suficiente. Hoje, com a maturidade que eu entendo em Cristo, em respeito a ele e à palavra de Deus, eu tolero essa imaturidade. Então, se um dia eu for numa igreja, uma assembleia, uma igreja que não me aceite de tatuagem e piercing, pra glória de Deus, cara, eu vou tirar meu piercing, eu vou esconder minha tatuagem e vou no culto, Amém, cara. entendeu? Então, isso é fruto de um amadurecimento, porque é bíblico esse comportamento, entende? Então, cara, eu sou falho também, todo mundo é falho, né? Mas é algo que hoje eu entendo muito, queria passar também essa mensagem pra galera, né? No que diz respeito a isso, velho. Porque a gente tem que entender isso, sabe? É importante. Eu acho isso muito importante, cara. Em amor, Porque é justamente aquilo que nós estávamos falando antes, né? Paulo, ele dá esse ensinamento e ele deixa isso muito claro. Cara, você sabe quem você é em Cristo. Então, Sim. se é para você ganhar o irmão, se para você ganhar o irmão você tem que se abster de fazer alguma coisa, Sim. cara, morre para ti Se mesmo. aquilo que é normal pra ti causa escândalo no próximo, na frente dele, não faça. Não faça. Você tem convicção de que aquilo é certo? Exato. Eu acho muito interessante o que Jesus vai falar lá em 1 de João, primeira carta de João, e ele vai dizer assim, ó, nisso conhecerão que são meus discípulos, Sim, se vocês amarem uns aos outros. sim. E aí ele dá o exemplo de que amor é esse. Amando como eu amei a igreja. Sim, sim. Né? Então, assim, Jesus deu a vida dele por nós. A gente tem que morrer pra gente mesmo. Claro, todos Então, os dias. se para que você veja Jesus na minha vida,
eu tenho que imagina meter um que terno eu- e gravata só pra te Vamos alcançar meter no o seu terno e trabalho, eu gravata. vou. Vamos lá. Imagina que se para você ver Jesus, vamos entrar em outra polêmica. Eu gosto de beber vinho, mas para você ver Jesus em mim, eu não posso beber vinho, então eu não vou beber. Sim. Entendeu? Esse Não é vou o comer a limite, carne. esse é o Eu não limite vou da liberdade cristã. Porque eu não preciso disso, cara. Eu sou Claro. livre. E o cara que é maduro, ele vai entender. Talvez a pessoa que tá escutando a gente aqui hoje não tenha tanta essa noção, né? E vive na base do pode ou não pode. Uhum. Mas essa revelação vem fruto do conhecimento da palavra e de experiência com Deus, E o cara. pode ou não pode já é algo da carne. Porque, Sim, na verdade, Paulo vai dizer, você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas te convêm, sim. não é? Então, É o texto que eu li lá de Coríntios. exato, tem coisas que não convêm. Sim. Então, pode ou não pode? Pode, cara. Você pode, você tem liberdade em Cristo. Agora, você vai usar dessa liberdade para ofender teu irmão? É isso. A Você questão vai usar é dessa essa. liberdade Se para... você entende que o cara é imaturo ainda na fé Isso, e você ponto, tem uma cara. caminhada a mais, cara, não custa nada. E não custa mesmo. Quer dizer, até custa. Custa talvez a salvação do cara, Exato. tá ligado? Então, assim, se isso vai fazer o outro pecar, cara, meu, Tá ou na você Bíblia. é crente mesmo, ou então Tá na você Bíblia, também é que sim. nem ele. É outro que Pois. também precisa de entendimento. Tá na de Bíblia, pode ler maturidade. Romanos aí 14, pode ler 1 Coríntios também vai falar, Maravilhoso, cara. entendeu? 1 Coríntios 10. Esse negócio do pode ou não pode também tem muito a ver, tipo, funciona tipo, muito como um crivo, né? Ah, tipo assim, não vou fazer tal coisa porque não pode. Ah, então não vou participar. Ah, porque não sei o quê. E uma vez você me disse algo que me marcou muito, que eu acho que é Paulo que fala que na luta do pecado a gente só não venceu porque a gente não foi até o sangue. Até o sangue. E tem muito a ver com isso do pode ou não pode. Aham. Porque o pode ou não pode tem muito a ver com aquilo que é satisfatório ou não pra nós. E aí a gente, mais uma vez, a gente coloca a nossa vontade na frente daquilo que Deus tem preparado pra gente. Uhum. Entende? Isso funciona como um crivo. E quando a gente realmente entende isso que Paulo fala, mano, tudo muda. Porque Cara, daí a muda. gente, é o que você falou. Na vida, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. No evangelho, primeiro a gente nasce, primeiro a gente morre. Morre. E isso é Entende? morrer, cara. Você Morrer, vai a gente morrer tem para que tuas morrer todos os vontades, dias. você vai morrer Todos para os teus dias, meu. desejos, pra E tudo. a gente tem que ter essa ciência, porque, cara, se eu deixar de orar, deixar de jejuar, uma semana eu já não vou ser o mesmo. É isso. Entende? Porque a carne vai estar mais forte que o espírito. E é natural, você vai obedecer a tua carne. Exatamente. Quer ver o lance do princípio? Por exemplo, se você ensina uma criança. Vai, um exemplo, eu tenho uma filha. Se você entende o princípio da relação sexual e no princípio bíblico de que a relação sexual é uma aliança de sangue e que aquilo tem consequências. Você se torna um só com a pessoa que você tem Sim. relação. Né? Tem um profeta também que vai falar que se deitar com uma prostituta, tu se faz um com ela, né? E a mesma coisa, quando você revela o princípio para a pessoa, quando o cara chegar, por exemplo, na sua filha para trocar ideia e cantar no ouvido dela uma historinha bonita, o princípio vai falar mais alto, porque não é o pode ou não pode. Ela vai entender por que ela não pode transar com o cara, entendeu? E o que aquilo vai acarretar. Então, o princípio é algo que tá esquecido. Então, ainda assim, não pode ou não pode, que agora mudou um pouco, agora se pode muita coisa, né? Dentro Pois. da igreja, mas por isso que é importante ser discipulado nos princípios de Deus. E o princípio você encontra na palavra. Só na palavra. Só na Cara, a palavra. velha aliança é todo o princípio que Só aponta na pro palavra. novo. E é isso. A falta da busca pela palavra, Sim. mano, tipo assim, te cega. Porque é uma coisa que eu escuto muito. O Newton usa muito isso, eu tenho isso muito com base. Tipo assim, cara, não adianta nada ele ir lá na igreja pregar se ninguém chegar em casa e confirmar. Entende? Então, tipo assim, toda vez que ele prega, eu chego na minha casa, eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que ver se é aquilo, porque senão eu vou estar sendo enganado. Por mais que eu, tipo assim, entenda que eu não tô falando que ele tava pregando nada, nenhuma coisa errada. Mas é assim. Mas isso é o mínimo, E é o isso, dever de casa, dê entende? uma leitura. Nessa Você palavra que ele tem lançou ser no um cristão culto, de Bereia, cara. nessa palavra que ele lançou no culto, eu tenho pegado, porque eu era uma pessoa que eu não lia a Bíblia. Nessa palavra que ele soltou no público, vocês têm que chegar. Eu falei, mano, verdade. Às vezes eu tava falando uma coisa, eu nem sei, eu vou lá ver se é isso. Exato. E aí, tipo assim, isso me estimulou. Exato. Aí lá, e pá, não, é isso mano, mesmo. se você tá ali, pô, esse cara não vai me dar nó, não, mano. É, mano, Exato. agora eu tô. Esse cara não vai E me eu dar chego nó. nele depois não faço assim, ô Nilton, você pregou ontem, eu entendi assim, eu fico. Me explica isso aqui. E tipo assim, e nisso você vai se alimentando. Claro, mano. E aí quando Fantástico. você vê, mano, você já tá vivendo aqui, já era. Aí, Cara, a gente tem muita coisa na nossa mão, cara. A gente tem esse mundo ocidental, cara, tem muitos privilégios, mano. Tava falando lá dos caras que só tem 2 páginas do Evangelho de João e os caras fazem igreja com aquilo, países inóspitos aí pro Evangelho.
E glória a Deus por isso. Glória a Jesus, porque Deus é soberano. Gustavão, a gente está chegando aqui no fim. Eu quero te agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. Te agradecer por você se permitir ser usado pelo Senhor, por você falar mais de Jesus que de você mesmo. Sempre. Isso nos inspira. E que conselho você daria hoje para quem está nos assistindo e que ainda não se decidiu por Jesus, cara? Cara, se você olhar pra fora aí, você vê que o mundo tá bem errado, né, meu? Não precisa de muita coisa. A Tina, né, mencionando a Tina, eu lembro que ela falava pra mim assim, cara, não precisa nem ser crente pra você olhar como as coisas estão encaminhando, porque tudo caminha para aquilo que as escrituras dizem, o mundo, sabe? E assim, conselho, meu, se eu... Cara, a gente Filho tem... meu. Salomão é cara, a filho gente, meu. se muitas das vezes as pessoas entenderem o privilégio que é servir e realmente ter o real sentido da sua vida num propósito que só Deus tem pra ti e parar de procurar ali alimento e as coisas, nessas coisas que não satisfazem, né? Se vocês soubessem que talvez a fonte de vida, ela tá realmente naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que só o Senhor pode proporcionar. Se eu pudesse, eu teria tomado vergonha na cara antes para poder ver mais disso, né? Eu acho que a gente não pode perder tempo, mas tá muito evidente, né, meu? As Amém, coisas estão evidentes, eu tô desconectado, não tô ligado aí na rede social, nada, mas no meu dia a dia, né, a juventude hoje, cara, a gente vê uma falta de identidade muito grande, né? Hoje todo mundo quer ser qualquer coisa, cara. A palavra não vai falar isso, vai falar em Provérbios, cara, que todos os caminhos do homem aos seus próprios olhos parecem bons, cara, mas no mas o final fim de são morte. caminho de morte. Então, cara, o coração do homem é enganoso, mano. A gente, dentro de nós, a gente não tem nada que presta, velho. Então, tipo, cara, o conselho que eu dou é, meu, se arrependa, é o que o evangelista vai falar, velho. Se arrependa, mano. E volta para Jesus Cristo, né, cara? Logo, né? Logo. Porque se soubesse que Jesus não é tão quadrado assim como muita gente pintou, né? Pinta ainda a Tem uma respeito de frase Jesus. muito em voga no mundo hoje. Jesus é top, meu. Não é errado se te faz feliz. Misericórdia. Misericórdia. Assinado Satanás. Assinado Satanás. Não, mano. Você é louco. A gente é zoado, mano. A natureza, esse corpo, velho, envenenado pelo pecado. Lucas, despede aí da galera. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, Gustavo. Tamo junto. Eu sempre aprendo muito quando eu tô contigo. Mas E um pouquinho. Dentro da medida que eu não tenho nada, cara. O pouco que você puder aproveitar pra glória de Deus. E eu me inspiro muito em você, cara. Eu acho muito bonita a forma como você vive o evangelho. Isso é completamente notável, sabe? E agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de caminhar contigo também, imagina, caminhar com o meu pastor, com o Newton. Cara, jamais ia imaginar que eu ia sentar num podcast e eu falar de Cristo, mano. Você tá vendo, cara? As coisas que Jesus faz, eu também E não não- imaginava. Aí, ó. Mano. Nossa, eu nunca E pensei. vocês têm maravilhoso, cara. uma estrutura de última geração aqui. É fantástico a excelência que vocês podem levar pra galera, assim. Isso E é pra Jesus, cara. isso pra Cristo, é mano. E pra Deus Cristo. tem falado isso. Deus tem deixado claro Tem. isso. Claro, tem. mano. Vamos declarar E- aí. e- Fábrica do Vamos Senhor declarar. Jesus. Com cara. base nisso, já aproveitar que vai ficar aqui, todo mundo vai ver. Aquele projeto lá não foi esquecido. Não, a gente tá aí. Em breve vai ter. Não, eu tô aqui, cara. Eis-me aqui pra esses rolês aí. Vão arrepiar, meu. Gente, Portugal, breve, hein? Portugal é do Senhor, a Europa é do Em Senhor. nome de Jesus. A gente é um contexto diferente, eu sou privilegiado porque hoje eu consigo ver a Bíblia de outra maneira, estando realmente em meio a gentios, porque, cara, aqui o lance da imigração em Portugal faz a gente se contextualizar com culturas diferentes, né, meu? Você E você vive vive de a fato Bíblia- ser estrangeiro, né, cara? E a Bíblia mesmo na prática, cara. Como que, por exemplo, isso é um insight que Deus deu, assim, falei, cara, teve o Halloween, não teve? E eu lembro que
assim, eu nunca não me visto, né? E os meninos já entendem isso, eles já me respeitam. Então eles fizeram toda a maquiagem, e no carnaval também a mesma coisa, eu não me visto, não comemoro. Tu te posiciona É, dentro da barbearia. E, tipo, eles entendem, mas ninguém me perguntou por quê. Mas hoje, num contexto de português, talvez esses caras falassem, ei, por que você não se veste de Halloween? Eu poderia responder, por acaso pode alguém do Benfica torcer pro Sporting? Ou vice-versa? Então, essa realidade, mano, a gente só vai entender vivendo como um crente nesse contexto, mano. Não é turismo, tá ligado? A gente vem pra entender o que o Senhor quer aqui, tá ligado? E é Você é um isso. missionário nessa Eu ia terra. falar isso agora. Amém. Você é um missionário Eu nessa sou terra. Cara, esse negócio de missionário é um negócio interessante, cara, porque além da missão, eu entendo o apostolado mesmo. Assim, eu acho que missionário todo mundo é, a partir do momento que Exato. a gente tem que entender que o nosso campo missionário é a nossa casa, é o nosso trabalho, né, meu? O campo Tudo. missionário é tudo aí. É óbvio que tem gente que tem chamado pra ir pra... Indo, faça discípulos e os cara, em batize em todo nome lugar. do Pai, do Só que Filho, até do isso os Espírito caras Santo. estrelizam às vezes, né? Estrelizam, não sei se é uma palavra. Mas eu te entendo, cara. Trazer pra glória do homem, né? E deixar Cara, Deus de meu, lado. vive a vida real, sabe? A gente, às vezes, a malta nova na fé se farta de ver conteúdo de testemunhos alheios, mas Deus tem um bagulho particular pra você, mano. Você tem que entender isso com Deus. Cara, e isso é absurdo, cara. Porque agora cara- você me falou isso, você fez eu lembrar. Eu vivia falando pra esse aqui. Ah, Milton, porque eu vejo todo mundo chegar na igreja e dar o testemunho que aconteceu isso. E ele só me olhava, né? Etc. Ele falou assim, menino, na fé. Aí um belo de um dia ele fala pra mim assim, fala assim, então, tu quer viver aquilo que... Você fala que não vive testemunho. Então faz o seguinte, fala pra Deus te botar na posição de viver esse testemunho. Aí eu não entendi, né? Falei, tá bom. Aí eu cheguei em casa, fui orar a Deus. Aí depois eu cheguei pra ele e falei, caramba, obrigado, cara. Aí eu comecei a viver todo o processo. Isso é fantástico. Porque, cara, não tem como Deus colocar... ainda eu tô vivendo. Claro. Não tem como Deus fazer um Cara, testemunho na minha vida sem eu passar pelo processo, Oração, cara. velho. Oração é algo que tem muito poder, cara. Alinhar a vontade de Deus com a nossa. A gente tem que declarar isso, Sim. né? Amém. Gente, E é isso. Obrigado. te amo, cara. Tamo Deus junto. Também amo abençoe sua vocês. vida. Amém. Lucas, obrigado, cara, por estar aqui do meu lado hoje. Seu primeiro pó de fé. Primeiro de muitos, hein? Ah, é o Amém, primeiro? Cara, é o primeiro. Você Aqui, sabe que eu tomei né? aqui, tipo assim... E o próximo pó de fé, quem vai estar sentado nessa mesa é o Bruninho, cara. Amém. Ele vai estar Grande sentado aqui nessa Bruno. mesa comigo. O que dizer? Ele tá ali, galera. Ele tá ali, ó, dizendo assim, o que? Mas ele vai estar sentado aqui, cara. Porque Claro. eu creio que Deus está preparando essa nova geração para o que há de vir aí pela frente. Sim, a gente tem que E entender glória a Deus isso. por isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Gustavo, cara, sem palavras, obrigado por você ter aceitado o convite, por Imagina, sentar aqui e compartilhar um pouco desculpa se eu enrolei da demais. tua história. Nada, cara. Do teu Nada. testemunho. E, cara, não para, mano. Amém. Segue. Amém. Que seja por Eu glória vi de Deus. Jesus na tua vida, cara. Vamos Então, avançar. continua brilhando Jesus. Em nome de Jesus. Continua se permitindo ser usado, cara. Lucas, obrigado, mano. Cara, é assim... Eu tenho que te agradecer, porque... o para teu de posicionamento... Não, mano, é sério. Agora. O De teu novo, posicionamento, é igual eu falo pro Nilton, cara, a forma como ele chega nos lugares, igual ele chegou na barbearia, mano, eu sou pastor. Hoje em dia isso é difícil de ver. Então a forma como Deus tem usado ele, mano, tem aproximado pessoas. Se não Claro. fosse esse posicionamento dele, cara, a gente não estaria aqui, eu não teria te conhecido. Trocar essa Eu não, ideia. queria, eu não teria ciência do teu testemunho, Uhum. entende? Isso aqui não teria acontecido. Ó, hoje tá chegando gente nova. Então, tipo assim, Deus quando ele levanta o homem, se põe na posição, se põe na brecha, cara, Ô, esquece. gente, não. Então, obrigado, Nilton, aí por deixar de usar, mano, Amém, a tua cara. vida. Amém, tamo junto. Amém, gente. Sempre. Esse foi mais um episódio do Pod Fé, galera, que acontece aqui nos estúdios da The Fábrica, com o apoio da União Estofagem, da HR Car Detail, Talho Brazuquinha, a I Love Coxinha, do nosso irmão Eudes, a Chocolate Cia e a Rico Ovos. Galera, muito obrigado por vocês estar aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida poderosamente e que você encontre Gustavos pela sua Ô, vida, ou que Em nome você de Jesus. seja esse agente de transformação na sua cidade, na sua casa, na sua terra, em nome de Jesus. Olha, Jesus. um beijo grande e até o próximo Pod Fé. Bora? Bora, gente! Eu preciso mijar.